Agende uma visita. Ativa Web. Aqui o seu evento gera muito mais valor. Somos a Ativa Web. Sua melhor parceria para produção, distribuição e monetização de vídeos. Por que somos importantes para o seu evento? Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e videoplayers, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes e agende uma visita. Ativa Web. Aqui o seu evento gera muito mais valor. Somos a Ativa Web. Sua melhor parceria para produção, distribuição e monetização de vídeos. Por que somos importantes para o seu evento? Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso. Um abraço, muito boa noite a todos. Estamos já no ar, nós, os intrometidos. Não sei se a câmera, Tavinho, está correta. Estou vendo ela meio enviesada, mas é só... entendi, perfeito, joia. A todos um abraço, muito boa noite. Nós, intrometidos, estamos chegando, né? Agradecendo desde já a audiência de vocês, a fidelidade de vocês, para começar uma excelente semana, né? Nesta segunda-feira, 28 de outubro do ano 2019, quer dizer, na próxima... quarta, quinta-feira, quinta-feira termina o mês de outubro, na sexta já será 1º de novembro. Nós, intrometidos, temos muitas informações para os senhores, para as senhoras. Inicialmente, gostaria de pedir que vocês pudessem clicar aí onde tem inscreva-se, né? Importante mais, cada um que faça essa campanha aí, para a gente aumentar o número de inscritos no canal da Ativa Web, do nosso querido Alec Maracajá. Isso mesmo, inscreva-se, tem um sininho, você clica no sininho para você ser alertado toda vez que for ver o programa Intrometidos, e do outro lado tem o polegar, né? Isso, o like, ó, você aperta também, dá o clique aí, e diz que está gostando do Intrometidos, muito importante para nós. Semana passada a gente lançou aqui a história das canecas, né? As canecas personalizadas aí do Intrometidos, e as pessoas interessadas possam vir aqui no nosso celular, interessadas em adquirir as canecas, custa R$30 cada caneca. Então você vai fazer contato conosco, a gente oferece o número da conta, você deposita e vem buscar aqui a caneca para você curtir aí seu suco, sua água gelada em casa, seu chá, acompanhando Intrometidos. Atenção, urgente, doutor Gilvan Freire, urgente, agora, nesse instante, às 7h30 da noite, agora 19h30, o ministro Nefe Cordeiro negou habeas corpus a Jardel Aderico da Silva. Quem é Jardel Aderico da Silva? Um dos presos na 5ª fase da Operação Calvário. Jardel Aderico da Silva foi secretário de Estado em Alagoas e foi preso no último dia 9, faz 19 dias. Nessa oportunidade agora da 5ª fase da Operação Calvário, foram presos o ex-secretário executivo de Turismo, Ivan Buriti, o diretor-geral do Hospital de Mamanguape, Eduardo Simões Coutinho, e também o Jardel Aderico da Silva, ex-secretário no estado de Alagoas. Os três com prisão preventiva, estão cumprindo prisão já, e os três, através de seus advogados, impetraram habeas corpus, com pedido de habeas corpus para serem liberados, e os três tiveram os pedidos de habeas corpus negados pelo Superior Tribunal de Justiça.
Já chegou por aqui o doutor Gilvan Freire, o nosso careca, o nosso querido Tiago Moraes. E já vou trazer os cumprimentos, boa noite, dele que não veio na semana passada, na quinta-feira, mas está conosco aqui, doutor Gilvan da Silva Freire. Boa noite, doutor Gilvan. Boa noite a todos. Aliás, venham também na próxima quinta-feira, porque quinta-feira é final do mês, né? Final do mês. Final do mês é sempre uma data muito emblemática e tal. Aliás, já começa a ser emblemática 2 dias antes, né? Porque, por exemplo, essa negativa da Justiça Federal em âmbito do Superior Tribunal de Justiça em negar o habeas corpus, de um dos principais investigados na Operação Calvário, já é muito relevante. Relevante por quê? Porque, via de regra, quando acontece de serem negados esses habeas corpus nessa fase, as pessoas caminham para a delação premiada. Em princípio, resiste, recorre ao Poder Judiciário, na primeira, quando for o caso, segunda instância, quando for o caso, e até do Supremo, como foi o caso de Ivan Buriti, que já percorreu o STJ e o STF. Então, esgotada essa possibilidade, ou essa tentativa de libertação dos réus ou dos investigados, então as pessoas se preparam mais, digamos, para a delação premiada, porque não tem muito milagre para acontecer em termos de liberdade das pessoas presas. Muito bem, Tiago Moraes. Boa noite, Moraes. Boa noite, Marcelo, Gilvan, boa noite aos espectadores. Tavinho, nosso querido Tavinho ali na edição. Técnica, quem faz tudo acontecer, não é? Muito obrigado novamente pelo convite, me sinto muito honrado e lisonjeado em poder participar mais uma vez aqui da bancada do Intrometidos. Isso, um abraço ao grande Felipe, lá do bar do Felipe Manaíra. Filipão, um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. Agradecer desde já aqui o pessoal que está conosco na internet. Francisco Carlos, já ligado aqui, boa noite à bancada. Hugo Maia, Antônio Vasconcelos, boa noite a todos intrometidos. Sérgio Quirino, boa noite. Tânia Mendes, parabenizando a Helder. Nós, funcionários do IPEP, desejamos que todos os votos de felicidades cheguem até o trono de Deus. Você merece. E os homenageados de hoje somos todos nós que temos a sua amizade. Tânia Mendes, complementando, que Deus te abençoe com muitos anos de vida, saúde e paz, intrometido no nosso coração. Saiba que a nossa gratidão será eterna. Ana Dantas, boa noite, intrometidos. Janete Batista, boa noite, intrometidos. Socorro Muniz, boa noite, intrometidos. Boa noite a todos. Banda Luísio, a Benevides, Aquários, tal. Boa noite a todos intrometidos. Pedro Flávio, meus parabéns, que Deus te ilumine sempre. Os parabéns de Helder, né? Paulo Mari, boa noite. Vanberto, boa noite, intrometidos. Marcos Ferreira de Araújo, boa noite. Quem mais aqui? Emília Ribeiro, Petrucci Nóbrega, Jobério Martins, Maria Helena Alves, James, Walter Cunha, Márcia Porto, um abraço grande, Márcia. A todos, Marlindo José, já chegou por aqui também. Boa noite, Marlindo. O nosso amigo André Cunha e Dona Solange, lá do Valentina de Figueiredo. Sandro Moretti, Alessandro Amaral, Vanja Salles, obrigado, Vanja. Ranieri, Luciano Carneiro, Rodrigo Costa, oi Rodrigão, um abraço para você. Everaldo Batista, muita gente boa. Leone Dias, Max Weber, Fábio Richelli, Rodrigo Costa, José Cláudio, Romualdo Costa, também um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. José Fernandes, Júlio Andrade, um abraço. Ana Dantas, e aproveitar aqui, doutor Gilvan, já para a gente fazer uma espécie de brinde. Primeiro, agradecimento a Deus. O nosso Janildo já foi submetido à cirurgia, né? A bariátrica. E graças a Deus, já recebemos informações pelo grupo do WhatsApp, que é o grupo Intrometidos. As pessoas já agradecendo a Deus e deu tudo certo na cirurgia. E que nosso Janildo vai voltar em breve aqui, firme e forte para a nossa bancada, para Magrinho, para colaborar de forma decisiva aqui com o nosso Intrometidos. Então eu acho que é um momento... Vai deixar de ser um homem de peso, né? Deixar de ser um peso, mas terá uma voz de peso. A voz de peso, não interessa. É o que importa, né não, careca? É isso aí. Espero que realmente... Vamos fazer um brinde, deixa Helder chegar para a gente fazer um brinde à saúde, Janildo. Com as canecas do Intrometido. Com as canecas do Intrometido. E aí?
Um minuto de silêncio? Não, Maurílio. Boa noite, Maurílio. Boa noite a todos. Aqui com o Maurílio vocês não tem minuto de silêncio, você tem minuto e barulho, né? Você começa com minuto e barulho. No máximo 1 minuto de reflexão, né, Maurílio? No máximo 1 minuto de reflexão. Olha, hoje eu quero aqui agradecer as pessoas que me abordaram durante a semana pelo debate que nós fizemos na última quinta-feira. Quando eu imaginava, meu querido Helder, que eu tinha desagradado alguns por ter trazido o tema da discussão que estava sendo realizada no Supremo, e você sabe, Gilvan, que eu sou um cara que eu tenho umas posições às vezes conflitantes com algumas figuras que defendem o momento. Você só não tem com o Helder Moura, não sei porquê. Nós somos parceiros, nós gostamos da mesma coisa. Então a gente combina muito bem com isso. Eu pensei que vocês iam guardar segredos, não? Não há porquê. Então é o seguinte, o que eu senti foi as pessoas nos parabenizando exatamente por isso. Porque a gente trouxe para o debate um tema muito importante, que é a questão do fim ou da permanência da prisão em segunda instância. Eu sou contra, sempre fui, e acho um absurdo quando eu vejo alguns palhaços da Globo ou de outros órgãos de comunicação, principalmente os artistas, que não entendem. Na primeira vez eu vi você fazer uma referência não muito boa à Globo. Porque tem uns... Eduardo Carlos está ouvindo? Não, mas Eduardo Carlos não liga para isso, não. Eu tenho a independência de pensar e dizer o que eu quero, independente dos amigos aceitarem ou não. Mas eu acredito que o pensamento do Eduardo deve ser esse também, não é? Porque é o seguinte, Gilvan, é muito fácil. Essa semana eu entrei numa polêmica muito grande com aquela ex-juíza que eu tenho a maior admiração por ela, aquela ministra que foi inclusive cotada para o Supremo, mas eu não sei porquê, parece que cada idade e tal, a Eliane Calmon. Eu acho ela extraordinária. Mas aí é o seguinte, ela veio com um discurso para mim muito chula, de defesa da prisão em segunda instância. E eu fiz uma postagem lá, dizendo a ela que era fácil, porque nesse país ninguém teve mais chance de ter um mandato popular do que ela. Porque na época em que ela era ministra, ela teve para o Brasil assim como o Sérgio Moro está hoje. Ela era uma mulher determinada, uma mulher que teve coragem de enfrentar, inclusive, o próprio judiciário. O Conselho Nacional de Justiça. Exatamente. E aí ela se acovardou, não teve coragem. Entendeu? Foi convidada, inclusive, para ser candidata a senadora e tal, diferente de Denise Frossá, que é outra figura do expoente jurídico brasileiro. E eu sempre troco ideias com ela. Comparando ela a Joaquim Barbosa, é mais ou menos não, isso. Esse aí é um pilantra. Né? Esse é um pilantra. Esse aí é um pilantra. Esse aí não merece nem o respeito de qualquer cidadão honrado desse país. Esse aí é um oportunista. Esse é um cara desqualificado, covarde. Entendeu? Porque teve a mesma chance que teve Eliane Calmon, que teve Denise Frossá e tantos outros, Sérgio Moro e tal, e se acovardou. Tanto que se aposentou fora do tempo, ganhando um salário milionário, porque o salário dele é um salário milionário, e esse aí eu não tenho a menor consideração, tá certo? É um oportunista, eu acho ele um oportunista. Mas aí é o seguinte, eu entrava na discussão e dizia que ela devia ter sido candidata a deputada, porque aí ela tinha como discutir no parlamento, apresentar uma lei, um projeto, seja lá o que danado for, para mudar a Constituição e permitir que a prisão em segunda instância fosse uma realidade. E aí, amigo, pegou fogo. Depois, aquele palhaço do Alexandre Garcia, que era uma figura que eu sempre tive admiração por ele. Mas depois que saiu da Globo, endoidou. Aí vai lá, bota um texto muito cretino. Alexandre Garcia endoidou mesmo? Endoidou mesmo. Foi mesmo? Foi. Aliás, é o seguinte, quando o cara vive do sucesso, né, Nino? E aí, de repente, ele perde esse sucesso e ele entra em parafuso. É o caso dele. Só estou lhe explorando um pouco. Você acha que quem não endoidou na Globo ainda? Não, muita gente. Tá? A Globo tem muita gente boa. Muita gente. O cara endoida quando perde o sucesso. É como jogador de futebol. Eu me lembro o seguinte, eu sempre fui fã de Reinaldo, do Atlético Mineiro. E uma vez eu li uma matéria que foi numa entrevista dele.
Você sabe que ele se viciou em cocaína, né? Foi deputado estadual por Minas Gerais, tal. Depois caiu no ostracismo e se drogou e tal, e etc. O Atlético fez um trabalho com ele, ele se recuperou, mas nunca voltou a ser a figura que era. E ele dizia exatamente isso, Gilvan. Eu entrei no mundo das drogas porque eu não consegui superar o meu ostracismo quando eu deixei de ser estrela. Então me parece que é o que acontece com essas figuras. O cretino do Alexandre Garcia faz um texto pulha, um texto canalha, sabe? Porque se fosse um cidadão que não entendesse de porra nenhuma de lei, como eu, como qualquer outro, eu admitia. Mas o cara vir dizer, olha, um filho seu que foi molestado por um pedófilo vai ter a chance amanhã se o Supremo votar o fim da prisão em segunda instância, de mais uma vez molestar o seu filho. Porra, ele sabe que não é isso, rapaz. Isso aí é crime hediondo. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, esses canalha pegam esse tipo de postagem. Estão dizendo aqui, doido é tu, Maurílio. Leônidas está Claro. dizendo. Quem é Maurílio em frente a Alexandre Garcia? Sou Maurílio. Agora eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Como é o nome dele? Doido é tu, Maurício. Eu não sei, pois é, eu respeito todos eles. Agora eles não sabem respeitar o meu ponto de vista. Tem muita opinião contrária aqui. E eu tô ligando para isso, Marcelo? Não, eu só tô registrando. Ora, eu vou deixar de fazer programa porque alguém tá dizendo aí que eu tô errado. Você é danado para deixar em vespeiro. Você deixou no vespeiro aqui. Eu respeito todos. Respeito todos. Agora, defende cretino quem quer. Entendeu? Eu defendo meu ponto de vista e vou com ele até pro inferno. Você tem que respeitar a opinião dos outros também. E respeito. Você chama os outros de cretino só porque tem uma opinião diferente da sua? Não, opinião não. Cretinice. Não, cada um tem uma opinião, é uma coisa. Você é advogado. A gente deve respeitar a opinião das pessoas. Você é advogado. Por exemplo, me responda uma coisa aqui. Se um pedófilo for preso, certo? E o Supremo acabar com a história da prisão em segunda instância, ele vai ser beneficiado, Marcelo? Rapaz, você tem que analisar caso a caso. Você tem que analisar caso a caso. É crime hediondo, não vai, Marcelo. Você é advogado, Gilvan é advogado, e Talinino, que é advogado criminalista, sabe que não vai. Aí eu vou me preocupar com alguém que está achando que eu sou doido porque estou dizendo isso. Agora um cretino que passou o tempo todo na Globo, bajulando ditadura, bajulando tudo que era governo, vem com uma postagem dessa cretina... Eu respeito todas as opiniões. Não respeito, não. Eu não chamo de cretino ninguém. Eu respeitava se fosse um analfabeto que estivesse falando isso. Mas um cara com a formação dele... O STF vai ficar dividido, meio a meio. Meio a meio o STF, que é a corte máxima. Então a gente tem que respeitar as opiniões. Agora, acho eu que nem a ministra e nem Alexandre Garcia têm direito de postar esse tipo de coisa para manipular a opinião pública. Eu acho que tem. Senão você não vai permitir que as pessoas se expressem. É o direito de expressão das pessoas. Expressão não. Você pode discordar. Não. Respeitar as pessoas. Então eu vou mentir aqui agora, você não. Se acabar a prisão em segunda instância, nenhum bandido no Brasil vai ser preso mais. Aí se torna verdade. Ora, que conversa é essa, rapaz? Helder Moura. Boa noite, Moura. Terceira Guerra Mundial, viu? Eu cheguei no meio da guerra. Boa noite, Marcelo. Chegou no... Cheguei no meio da guerra, nem vi o motivo da guerra. Não, tô dizendo ele que eu fui cumprimentado no viaduto. Sim. Fui cumprimentado na praia ontem, em vários lugares, de pessoas que assistem esse programa. Sim. Entendeu? Exatamente pela questão que eu levantei. As pessoas que são favoráveis, a sua opinião. Exatamente. Mas as pessoas que não são favoráveis... Não tem problema, nenhuma vez me molestar. Mas não é para isso, não. Não meus precisa cumprimentos disso. a você, Marcelo. Um abraço. Meus cumprimentos aos dois mestres, Maurílio e Gilvan, com quem tenho aprendido demais. Um abraço a Tiago, que está de volta. Que bom, Tiago. Seja bem-vindo, né? Um abraço a Nino, que está aqui conosco, o Gustavo, na técnica. E meus cumprimentos às pessoas de casa, que, de fato, sem elas, esse programa nem existiria. Agora, veja, o interessante no debate no debate do Intrometidos, é a possibilidade que nós temos de cada um externar a sua opinião, não é? E que cada um tem, digamos assim, atinge um certo segmento da sociedade. E isso repercute. E daí o sucesso do Intrometidos. Por isso que eu gosto demais de participar desse programa, pelo espírito anarquista. Cada um tem a sua opinião, defenda a sua opinião e vamos em frente. E assim vamos seguir em frente, porque é assim que funciona na democracia.
apesar de Gilvan estar aqui todo... Mas finalmente você é mofino. contra a favor. Ele está mofino aqui, está sisudo. O lobo mofino sou eu hoje. Em princípio, há duas observações a fazer aí. Eu acho que... Quer um conselho? Não. Não se meta nessa guerra, Não vou meter na guerra, não. O que eu sempre pensei a Os respeito disso. partidários de Alexandre Não, porque eu não Garcia tenho- estão marcando Maurício. Não tem aqui. que bater pino, É guerra, não. é guerra. Não tem que bater pino, não. E é Tem que bater- tiroteio feio. Não tem que bater pino. Eu acho que sim, a prisão deve haver prisão. Não vai ter, porque a gente já entendeu que o Supremo não vai votar assim, mas eu sou favorável à prisão em segunda instância para alguns crimes. Estão mandando você prorromper aqui. Eu vou prorrompendo agora. Demora, chega logo e prorrompa. Não está sentindo não que eu estou prorrompendo? Não, você está virado para Maurício. Então, veja, eu acho que para alguns tipos de crime, especialmente crimes de colarinho branco, eu acho que a prisão em segunda instância ela é apropriada. Porque você tira de circulação o cara... Peraí. Ela é apropriada por quê? Porque ela tira de circulação o sujeito que ele... O que a gente está vendo aí, né, desde o Mensalão e o Petrolão, é o quê? Todos esses sujeitos que foram presos, na hora que eles saíram, eles continuaram a delinquir. Bastaram sair. Continuaram delinquindo. O caso de Zé Disseu. Ele saiu, poucos dias depois, já estava delinquindo. Ele foi condenado do Mensalão, cumpriu lá uma certa pena, saiu e começou a fazer de novo no Petrolão. Então eu acho que nos casos de crime de colarinho branco, aí eu vou me acostar a você no seguinte, para mim é o pior crime. O Queiroz não foi nem preso ainda e continua delinquindo. Então os bandidos são dos dois lados, não é só do lado do PT, É claro não. que Do lado não. de Bolsonaro também tem bandido. De todo lado tem bandido. Agora, eu acho sim, que deve haver prisão na segunda instância, deve haver sim prisão nesses crimes. Porque é como você disse aqui uma vez, e eu concordo com você num monte de coisa, né, Maurílio? Que é o seguinte, o pior dos crimes é a corrupção. É pior do que o cara que, como o Nino falou aqui no programa anterior, que comete um crime no momento de instabilidade emocional, desespero e tudo. Eu sou a favor de que o cara que delinquiu tem que punir, tem que pagar pela pena. Agora, por exemplo, aí eu vou agora para um caso concreto. Tiago é processado por um fascista que a Paraíba acompanhou aqui nos últimos 8 anos. Ele é processado, ele recorre para o TJ, uma segunda instância. Aí a segunda instância confirma uma ação movida por um ex-gestor fascista e ele termina sendo condenado por uma influência política, tá certo? Aí você acha que Tiago deve ser preso? Claro que não. Não, esse é um caso. Então tem que ser caso a caso. Mas tem que ser caso a caso. Mas no caso dele, Helder, crime contra a honra não alcança a uma pena suficiente para ser decretada uma prisão. Sim, mas mesmo assim. A pena de prisão acima de 8 anos. Para quem está em casa entender. Ele está dizendo em tese, né? Helder está Mas dizendo só figurativamente. Suposto crime contra a honra, né? Pois é. A honra para você ir para uma cadeia. Pois é. Mas para quem está em casa entender que isso não pode ser assim uma coisa generalista. Ela deve atingir alguns tipos de crime, eu acho. E o Congresso Nacional, se tiver vergonha na cara, agora diante desse julgamento que está acontecendo, vergonhoso está acontecendo no Supremo, porque eu estou considerando isso vergonhoso, porque 5 votam de um jeito, 5 votam de outro, significa que não existe entre eles lá um consenso e cada um pensa, interpreta a Constituição ao sabor das conveniências, Mas porque não é a por isso- verdade mas não é por essa, isso que são é o tantos? que está acontecendo lá, é o sabor das conveniências, porque a gente está em discussão se Lula vai para a cadeia, ou se Lula sai da cadeia, se Lula fica, e aí é isso que está sendo discutido, na verdade não é prisão em segunda instância, está sendo discutido isso. Aí, então veja, o Congresso Nacional tivesse vergonha, agora ele iria legislar, porque a obrigação do Congresso é legislar, e aí estabeleceria os critérios, prisão de segunda instância para esses casos. Esse aqui, o cara que comete um crime hediondo, né? Mas um jornalista que no mistério de sua profissão é processado por um gestor fascista, porque tem ódio de jornalista. Aí o cara é condenado numa segunda instância, vai preso? Deveria ser preso? Quer dizer, tem que ter casos e casos. Eu estou citando um extremo e outro, claro, né? Porque a corrupção de um lado e esses crimes, supostamente crime de imprensa, do outro. Nós criamos um vácuo na legislação brasileira em relação aos crimes de imprensa desde que caiu a lei de imprensa. Desde que caiu a lei de imprensa, que criou um vácuo. Não existe uma legislação específica para jornalistas. Nós passamos a ter os casos tratados na justiça comum e tal. E aí abriu brecha para que gestores incomodados com a crítica de jornalistas passassem a acionar as varas criminais para processar jornalistas. Semana passada eu fui para mais uma daquelas audiências, né? Você não pôde estar com hemorroida, é isso?
Tem conexão. Tem conexão, O problema é intestinal. Era O problema é Eu achava que era problema do hemorroida. trato intestinal. Não era hemorroida não, né? Só pra Mas veja, ilustrar. então ele não pôde ir, eu fui. Divertículo. É divertículo. só pra Aí eu fui pra diverticulose. Só para ilustrar o que você está dizendo. Sim. Eu acho o seguinte, eu acho muito temerária pelo seguinte, porque a gente conhece histórias nesse país que não só foi na época da ditadura, não, é agora. Se pegasse, se botar droga dentro de carro, outro dia estava mostrando aí nas redes sociais, a polícia em São Paulo, um policial, colocando droga dentro do carro de um cidadão, entendeu? E aí o cidadão é preso, é confirmada a sentença, uma sentença dessa que é forjada, né? Porque o crime foi forjado, entendeu? E aí, meu amigo, quando vier descobrir que o cara é inocente, o cara já tem passado por horrores. Eu sempre conto um fato aqui, Gilvan, que eu fazia um programa na Rádio Ceauá e na frente da Rádio Ceauá tinha uma barraca, tá certo? E um dia a filha dessa senhora disse que o padrasto tinha violentado ela. A polícia foi lá, prendeu o cara, levaram o cara pro Roger e tal, o cara foi violentado, estouraram o dedo do cara lá com um porrete e tal, e depois de quase 3 meses ela chega para mim e diz assim, seu Maurílio, eu queria que o senhor conhece o Dr. Hitler Cantalice? Eu disse, conheço. Aí ela disse, eu queria que o senhor me levasse a ele. Eu disse, mas o que é que a senhora tem? Ela disse, minha filha confessou a mim que era mentira tudo que ela tinha dito. Aí eu disse, mas depois do que seu marido passou, a sua filha tem um sinistro de dizer uma coisa dessa. E eu fui a Dr. Hitler com ela. Quando cheguei lá, o Dr. Hitler me recebeu, que ele era uma pessoa muito extraordinária, recebia todo mundo. Eu disse, Dr. Hitler, eu venho aqui ele era o juiz da vara de execuções. Eu disse, eu vim aqui e trouxe essa senhora para contar uma história que é um verdadeiro terror. Ele disse, o que era? Ela foi e contou. Você sabe quanto tempo ainda levou para esse cidadão ser solto, Gilvão? Quase 40 dias. Quer dizer, e aí, tem quem repare uma coisa dessa? Não, sabe o que é, Maurício, também? Porque essas histórias, elas não podem ser... não pode ser, não é só parâmetro, elas não podem ser aferidas de plano, né? Porque elas precisam de uma certa investigação. Ora, a pessoa chega e confessa à justiça e à polícia, né, que houve um atentado violento ao pudor, ou que houve um crime contra a honra, ou que houve crime contra vulnerável, aí no outro dia vai desfazer. Dependendo de quem seja a vítima, se tiver posses financeiras, por exemplo, né, ou se tiver outros meios de intimidade, se tiver meios intimidatórios, isso pode não ser uma verdade, a segunda versão pode não ser verdadeira. Então, um juiz cauteloso, e Hitler era extremamente cauteloso, você sabe disso, né? Então, ele demorou um certo tempo para poder ter certeza de que a versão prevalente era a última e não a primeira. Porque nos crimes sexuais, especialmente nesses de grande violência, a palavra da vítima tem muita força. Muita força, é predominante, é prevalente. Exatamente, é prevalente. Então é o seguinte, é caso a caso. Por isso que às vezes a gente não tem fórmulas, né? No direito penal a gente não tem fórmulas para definir os crimes de acordo com as condutas. Por quê? Porque as condutas variam. Cada caso tem sua característica própria, tem suas circunstâncias, tem sua história. Exatamente. Por isso que eu acho que o Supremo não devia... Desfaça essa imagem de ditador aqui, estão chamando você de ditador, não sei porquê. E você é a primeira vez que você tem aqui uma imagem de ditador. Não me preocupa. Por falar em prisão, o ministro do STJ acabou de negar habeas corpus a Jardel Aderico da Silva, o terceiro preso na 5ª fase da Operação Calvário, que ocorreu dia 9. Candidatíssima delação por conta disso. Esse é aquele que estava foragido. Esse, quando houve expedição do mandado, ele foragiu no dia e se apresentou, acho que uns 3, 4 dias depois, uns 3 dias, de Alagoas, que foi secretário lá no estado de Alagoas. E havia a informação de que ele seria transferido aqui para a Paraíba. Veio? Está na Paraíba? Não, ainda está em tempo. Ainda, né? E eu queria aproveitar essa informação aqui em primeira mão, já está no blog, quem quiser vá lá no blog ter mais informações. E eu queria, já que Moura chegou, doutor Nino e Maurílio, fazer o brinde aqui, que a cirurgia do nosso Janildo foi um sucesso. Um brinde. Janildo. Aqui tudo é proporcional, viu? O copo é proporcional. O estoque do intrometido desapareceu, né? Acabou já o estoque, né? Pois é isso. Nino, boa noite. Boa noite, Marcelo, José, boa noite, meu amigo Helder Moura, meu amigo Maurílio, meu amigo Gilvan Freire e o amigo Tiago Moraes, viu? Para mim é sempre uma honra estar aqui no seu programa. Estou voltando aqui hoje com
com toda a satisfação do mundo e acompanhando aí essa discussão aí acalorada, né? Maurílio defendendo a segunda instância, Helder defendendo a prisão só no trânsito em julgado, Helder na segunda instância, entendeu? Realmente, nos outros países do mundo, né? Nos outros países do mundo, se prende a partir da segunda instância, não se espera a confirmação da super... Calma. Aí não são todos, né, Nino? Vamos ser. Calma, certo? Mas aí também tem outro problema, que vira uma jabuticaba, certo? Nos outros países do mundo, o fato de um juiz ou de um promotor participar de uma fase investigativa nulifica o processo. E aqui se permite que ele continue atuando. Você traz a paixão para dentro do processo. O juiz, o delegado, o promotor e o juiz que investiga, ele se apaixona pelo processo, se apaixona pelo resultado da investigação e às vezes não quer aceitar que o resultado é outro. E essa história, viu, deputado Gilvan, amigo Gilvan, de que crime contra a honra não dá cadeia, dá. Eu mesmo, o primeiro caso que eu peguei de cadeia aqui foi com um jornalista da Paraíba, Marco Marinho, lá de Campina Grande. Na época, o senador... Eu me lembro do episódio. O senador Maranhão me chamou, pediu para eu soltar Marco Marinho. Eu disse, como é que eu vou soltar? Quanto a jurisprudência todinha, ele já condenado, transitado e julgado. Aí impetrei um habeas corpus no STJ, Marcelo. Mas por que ele foi condenado à prisão? Por que ele estava cumprindo prisão? Ele combatia muito aquela... Eu não me lembro o caso. Mas eu digo assim... Mas ele combatia muito os Cunha Lima. Eu não me lembro qual foi especificamente a ação, entendeu? Porque a minha... Foi no nome daquele processo de cassação. No meio daquela... Havia um clima muito inflamado e aí ele... porque... Uma condenação por crime contra a honra? Sim. E ele foi para prisão? Foi expedido mandado de prisão dele. Mas por que foi expedido mandado de prisão? Qual foi a justificativa da prisão? Transitou em julgado, ele perdeu o prazo para recorrer. E a pena era de quantos anos? Eram uns 2 anos na época. Era, mas ele foi condenado. Eu sei que eu impetrei um habeas corpus no STJ, consegui eliminar contra a jurisprudência do STJ, mas aí no mérito perdi. Aí preparei outro habeas corpus, fui para o Supremo, aí são os famosos embargos auriculares. E aí fui conversar com o ministro Celso de Mello, expliquei a situação, expliquei o que era, expliquei que ele era um jornalista combativo, combatia uma oligarquia em Campina Grande, na época, tarará. E o ministro, naquela época, a lei de imprensa, não sei se é o desse lembra, não se aplicava a prescrição do código, a prescrição era de outra maneira. E aí eu consegui convencer o ministro a aplicar a prescrição do código. Porque com 2 anos, doutor Nino, não seria o caso de conversão da pena em restritiva de direitos? Eu não me lembro, Marcelo, se nessa época tinha essa possibilidade. Mas eu sei que... Havia naquele tempo um resquício porque arqueológico da lei de imprensa, que foi derrubada por Carlos Ares Freire. Ares Brito, naquela ADPF 130. Aí era o que vigia naquele tempo era outra lei. Era a lei de imprensa mesmo, que vinha da ditadura militar. Que era cheia de peculiaridade. Quando eu peguei a lei, entendeu, Marcelo? Eu digo, não, aqui está prescrito. Aí quando eu fui ver, disse, não, prescrição não se aplica a lei de imprensa, não. Aí fomos para um lado, fomos para o outro. E terminou que o ministro Celso de Mello, que era um espírito mais liberal, como você diz, cada caso é um caso, né? Ele viu que ali era um jornalista combativo, que se exacerbou, mas aquilo não mata ninguém, não. Umas palavrinhas mais agudas. Pergunta de Luizinho de Itabaiana, aqui. Marcelo, ninguém está discutindo o afastamento do governador João Azevedo? Doutor Gilvan. Sobre o quê? O Luizinho de Itabaiana está fazendo a pergunta. Porque é aqui. hipotético isso, né? Quer dizer, esse negócio do afastamento, a gente sempre levou em consideração que poderá acontecer na medida em que a Calvário possa repercutir na eleição. Então, esse é o do entendimento. Isso, quer dizer, todo mundo, especialmente no âmbito político, está preocupado com isso. Quer dizer, há uma inquietação em setores governistas e há inquietação entre os deputados, mesmo sendo governistas, que levam em consideração que o governador pode perder o mandato para o presidente da Assembleia. São as pessoas ligadas também a Adriano, embora sejam governistas, mas convivem melhor com o Adriano do que com qualquer outra pessoa fora da Assembleia Legislativa. Então, essa expectativa de que, na medida em que se agudize a Operação Calvário, se aprofunde mais, ela possa trazer, digamos, uma investigação paralela, né, que avance pelos caminhos da política partidária e das eleições de 2018. Se isso acontecer, isso quer dizer, todos nós achamos que isso é muito possível, muito provável que aconteça. Nas delações
Já há indicativos. Essas informações já há indicativos. Porque, por exemplo, remessa o irmão do governador tratando então com a Michele Lousala, não é? A Michele dizendo que teria que voltar à Paraíba diante do segundo turno. Acho que já há muitos indícios para isso. Trânsito de dinheiro para fins eleitorais, para fins políticos e eleitorais. Isso já tem um bom começo. Se você levar em consideração ou imaginar o que a Calvário possa ter de elementos com relação a isso, só dá para a gente imaginar que tem muita coisa. Não tem pouca coisa, tem muita coisa. Quem quer falar sobre isso? Eu vi hoje, amigo Gilvan, um vídeo do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho às vezes começa uma besteira muito grande, mas tem algumas que ele coloca com muita propriedade. E falando do roubo da Operação Lava Jato, e se aplica a Calvário. Certo? Se o roubo em si é condenável, a finalidade do roubo é pior ainda. Porque qual é a finalidade desse roubo todinho da Calvário? Certo? É manter no poder a perpetuação de um grupo que está roubando, impedir a oxigenação de novas lideranças na política. Tá certo? É sustentar grupos de esquerda que muitas vezes promovem vandalismo, promovem o descrédito de autoridade pública. Né? Quer dizer, você, um prefeito eleito, um vereador eleito, um promotor de justiça, um juiz, na boca desse povo não vale nada. Quem tem respeitabilidade, segundo ele, é o ING, não é a ONG. Né? Porque tem a ONG, que é a organização não governamental, Helder. São as organizações sérias. Mas o que a gente vê muitas vezes é a ING, é o indivíduo não governamental. Cria uma associação que ele manda, entendeu? Recebe dinheiro e não faz nada. Então, a finalidade do roubo é pior do que o roubo em si mesmo. Além do enriquecimento, né? Os objetivos todos estavam muito claros, os objetivos todos do governo ao recrutar recursos de pessoas que prestavam serviço ao Estado e recrutar organizações que passaram a prestar serviço ao Estado, o objetivo era claro, era se fortalecer eleitoralmente com recursos dessas instituições. Helder Moura, não sei se fez isso semana passada, havia me dito que ia fazer, se não fez, está em tempo de fazer, porque os elementos estão na sua mão. É o seguinte, uma análise de como o governo do Estado, no tempo de Ricardo Coutinho, nos primeiros momentos do governo de Ricardo Coutinho, como atuou para poder justificar a contratação desses entes estranhos à administração, para prestar serviços administrativos, no lugar do Estado. Serviço essencial. Então, o Helder Moura me lembrou, né, que, de acordo com as delações que já feitas... Está na denúncia do Ministério Público do sim, na denúncia, exatamente. A Helder Moura me lembrou isso, que estava na denúncia, todo o histórico de como isso começou e como se chegou à contratação dessas instituições inidôneas, né, cujo objetivo era fazer realmente dinheiro paralelos para custear projetos políticos. Então, e Helder Moura levou em consideração... Enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. As duas coisas, porque é o seguinte, os recursos não eram só aplicados na campanha, mas eram nessa linha, e aplicados na campanha e uma parte do recurso aplicado no enriquecimento ilícito de pessoas que manejavam recursos. Né? Mas Helder Moura lembrou bem que na denúncia consta que a administração estadual, no tempo de Ricardo Coutinho, nos primeiros momentos, né, ela sucateou, por exemplo, a saúde. Então, ela negou investimentos à saúde pública e negou assistência à saúde pública para que, diante do clamor público por uma saúde melhor, veja bem como essa coisa é maquiavélica. Né? Exatamente, o jogo de manipulação da opinião pública, que, aliás, Ricardo fez em todos os sentidos durante 8 anos. Ela se lembra da furadeira e da crise dos carros, né? Das ambulâncias. Sim, né? Mas aí a Calvário já estava lá, a Cruz Vermelha já estava lá nessa época, né? Importante destacar que nessa denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro que circulou na última semana... Você publicou também, me mandou a cópia, eu não olhei. Há um depoimento de Daniel com secretários do Rio Grande do Norte... E eles afirmam que... O Daniel afirma aos secretários e, salvo engano, também a governadora do Rio Grande do Norte, numa conversa com a governadora... ele diz que a situação de emergência que foi decretada pelo governador da Paraíba e a lei de autoria de Estela Bezerra foram que abriram o caminho para a contratação. Que abriu o caminho para a contratação da Cruz Vermelha. Ele disse e a governadora do Rio Grande do Norte, ela desconfiou disso. Sim, mas... aconteceu um episódio, que foi a Operação Asepsia. Isso. O que acontece? Quando ela chegou lá e perguntou, como é que eu vou implantar aqui
Como é que eu vou contratar uma organização social como a Cruz Vermelha? Que argumento eu voltei para isso? Lá na Paraíba fizemos assim, como você falou. Fizemos assim. Primeiro criamos uma situação de emergência. Aí o governador decretou estado de emergência. Dentro do estado de emergência, o governador mandou aquela MP para a Assembleia. Isso. Que a Marcela já falou muito bem isso. Você já falou bem disso, né? Ela Dia 4 de julho de 2011. Ela subverteu o que era a legislação vigente. Exatamente. Passou por cima das constitucionalidades todas. Foi altamente criticada pelo procurador doutor Eduardo Varandas, mas mesmo assim contratou. Aí ela foi e disse, não, eu acho que a gente pode fazer aqui também. Quando eles estavam preparando a documentação para implantar... Vem a operação. Veio a operação Asepsi, que pegou quem? O Daniel. Ah, tá. Então, veja, como essa coisa é adredemente preparada. Uma operação criminosa com grau sofisticado de organização que passava primeiro para criar um estado de fato na administração. Artificializar uma crise na administração pública para, a partir dessa crise com visibilidade pública, né, trazendo contingentes imensos de doentes. Um clamor social. Clamor social, porque os doentes estavam desassistidos, muitos estavam morrendo, outros estavam em cadeiras na frente dos hospitais, né, outros dentro das ambulâncias. Sequer recebiam um atendimento. Exatamente. Para que isso pudesse justificar o governante a realizar um negócio escuso. Meu Deus do céu. Né? A gente não... Ou seja, foi utilizado do sofrimento humano, a palavra eu acredito que é essa, utilizado do sofrimento humano para a instalação de uma organização criminosa no estado da Paraíba. E criaram um estado real. Quer dizer, o estado que eles pretendiam criar era um estado a partir do real. Qual era o real? Pessoas morrendo, pessoas desassistidas, pessoas doentes, falta de médicos, falta de medicações, falta de vagas hospitalares. Então, a partir disso aí, o governador teve como se justificar perante a opinião pública que ia contratar uma instituição de reputação internacional, que era a Cruz Vermelha, que nunca foi. A daqui nunca foi a Cruz Vermelha Internacional. Só fazendo um pequeno adendo, talvez para ilustrar melhor a sua peroração. Sim. Você gosta dele? Que é o seguinte, ele não disse que Cruz Vermelha era essa. Não, era a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha porque passou a ideia assim, aquela Cruz Vermelha por causa do internacional. conceito internacional da instituição, né? Isso. Então veja bem que como essas pessoas são capazes, né, intelectualmente, na elaboração das atividades criminosas, né, e como montar uma organização. Essa organização rendeu milhões, bilhões, né, para muitos favorecidos. E essa organização, com esse preço super elevado, porque passou o Estado a pagar muito mais do que gastava antes no setor, né, para ter um resultado discutível, porque descentralizou também o atendimento do trauma, para que ninguém visse mais com a organização nova o mesmo caos que existia antes. Aí foram distribuídos para os outros hospitais para despistar. Né, e passar... Sublocaram aquele hospital H-Top, que fica perto do seu escritório, para desviar um pouco da clientela, e passaram a fazer triagem. E tudo isso criando novos encargos, novos custos. Mas era tudo um despiste de opinião pública com o objetivo de manipulá-la, né, criminosamente. Então, eu fico imaginando, quando a gente terminar essa fase da Operação Calvário e das outras que vêm por consequências, né, como a gente vai encarar esses homens públicos, aos quais nós já reputamos, né, uma capacidade de bem administrar. Olha, nós todos já reputamos essa capacidade de bem administrar. E quando a gente não reputou mais essa capacidade, porque desconfiou dela, a gente passou a ser hostilizado e perseguido. Né, para que a gente não pudesse emitir uma opinião desfavorável, não pudesse emitir uma opinião crítica. Na verdade, eu não chamo de opiniões desfavoráveis ou críticas, para que não pudéssemos emitir verdades. Porque é aquela história, se ninguém fala, ninguém suspeita. É porque é o seguinte, quando eu dou muita importância, TH, essa questão da opinião crítica. A opinião crítica é o seguinte, é você quebrar o silêncio e emitir uma opinião daquela que não está no conjunto das opiniões emitidas. Porque o que a gente viu é que as opiniões também eram engendradas. Quer dizer, esse suporte financeiro todo trazido por essas organizações criminosas, esse suporte serviu também para financiar comunicação. Muito. Né, para financiar informação pública. Para criar uma opinião pública favorável ao gestor com esse tipo de procedimento, que usava esse tipo de procedimento. Publicado, que seria o caso de uma opinião publicada. Tem uma opinião pública, que é aquela natural, e tem uma opinião publicada, que é aquela engendrada, aquela induzida, né? Induzida por mecanismos externos. Então, quando a Aldo Moura falou a semana passada, eu não pude assistir o programa, eu estava um pouco adoentado, ainda nem estou totalmente recuperado, mas é coisa que tem jeito.
Então eu fiquei imaginando que... A Calvário tem jeito? A Calvário não tem, não. A Calvário tem jeito como resultado de operação. Mas a Calvário não tem jeito para repor mais as coisas desmontadas. É verdade. Né? Ninguém mais será recuperado no desmonte que a Operação Calvário está promovendo. Aquilo que nós falamos aqui... Você já falou quantas vidas se perderam. Isso. E que não tem mais como recuperar. Quem vai pagar por essas vidas? Por exemplo, o cara que está assistindo o programa da gente, o cara está dizendo o seguinte: eu já tive a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, o meu filho, o meu parente, para ser assistido no hospital nessa época. Foi um horror. Aí o outro está dizendo isso: eu perdi meu ente querido lá por desassistência. E eu nem sabia que isso não pudesse acontecer mais ainda nos rincões da Paraíba, onde a gente acha que ainda há um pouco de solidariedade e de responsabilidade dos líderes políticos. Né? Quer dizer, não tem nenhum tirano oficial, conhecido como tirano Hitler, com capacidade de fazer isso numa Paraíba. E a gente repentinamente descobre pouco tempo depois que tinha. Olha que coisa, né? Que tinha. Deputado Gilvan, o cara tá roubando o dinheiro do medicamento, do metiolate, do esparadrapo, entendeu? Você já numa cama, num hospital, é o dinheiro do soro. Rapaz, ele tá entendendo? Não é de uma obra feita a Petrobras. Da Petrobras fica até calado, que a Petrobras descobriu o povo de petróleo, tudinho. Mas não fique não. Não, mas comparado com esse, ainda consegue ser mais hediondo. Porque é desumano, não é? É desumano. É desumano. Olha, verba de saúde. Verba de saúde e educação. Petrobras, pelo menos, era um estatal, preço de petróleo, não sei o que. Ali, agora, 6 bilhões para Petrobras e nada é a mesma coisa. Eu imagino. Agora, 10 mil no hospital daquele de trauma, 20 mil, 30 mil, 50 mil, faz uma diferença de salvar uma vida, não. Eu imagino um governante bem intencionado, diante dos limites de recursos públicos, né, que não permite a ele dar assistência que as demandas existem. Eu fico imaginando, por exemplo, um governante aflito, né, com os hospitais sucateados, às vezes tem até herdado hospitais sucateados, e ele se sente impossibilitado de dar o atendimento àquelas pessoas, muitas que votaram nele, pessoas do seu estado, pessoas com quem ele tem compromisso, né, porque está diante de deficiência dos meios, quer dizer, ele não tem meios próprios. E eu imaginar o cara com os meios próprios, sonegar esses meios que o Estado tinha, como ele sonegou, né, para criar um estado de caos. E esse estado de caos só podia ser criado com doentes perambulando nas ambulâncias, com doentes expostos à rua, né, furadeiras, né, falta de remédio, falta de... Quer dizer, ele criar o caos para, a partir do caos, ele realizar um negócio escuso, um negócio desonesto. Ele realizar e tirar proveito pessoal disso. Negócio da China, né? Negócio da China. Na visão. E ele tirar proveito disso, E a partir daí, depois do caos, ele passar a receber da propaganda oficial, também com dinheiro, em parte, vinda dessas empresas e dessas organizações, ele passar a ser tido como um grande benfeitor, porque ele fez do caos uma solução, quando na verdade ele fez do que era a solução um caos. Ele fez a solução, né, para ele, né? Solução para ele, para o grupo dele, né? E elegeu uma bancada vermelha, a bancada da Cruz Vermelha, né? Na Assembleia Legislativa da Paraíba. Cara do sangue, e ele se elegeu, e ele se reelegeu, e ele ainda elegeu um sucessor. E ele ainda massacrou, ele humilhou eleitoralmente todos os seus inimigos e adversários. E ainda massacrou pela mídia oficial. Até os pequenos inimigos, aqueles que tinham uma opinião discordante. Né? Todos foram, de alguma forma, atacados com esse tipo de financiamento que vinha de fora. E doutor Gilvan, essa engrenagem montada a partir desse governo explica o porquê daquela arrogância, aquele tom nas campanhas eleitorais. Já ganhei, vou dar uma surra de vara em vocês. Ninguém aqui tira mais voto do que nós. Né? Não tinha como tirar, porque os recursos eram tão elevados, eram tão substanciais, tinham tanta capacidade de mudar a opinião eleitoral, né, de comprar líderes, influenciar com pequenos líderes, com médios líderes, com grandes líderes do Estado, tinha capacidade de financiar todos, que não tinha inimigo grande, não tinha adversário grande para eles. Quantos milhões foram trazidos à Paraíba naquele diálogo de Michele com Curi? Né? E tinha um convencimento. No dia da votação, que acompanharam os votos aqui na Paraíba, voto a voto, quantos milhões não foram trazidos aqui no dia anterior ao primeiro turno das eleições, em que Ricardo venceu Cássio? Se você quer se doer menos, mas não tem nem muita razão, todos nós não temos muita razão para se doer menos, por conta da tragédia que se abate, por exemplo, sobre jovens em idade escolar, né, você comprar carteiras que dá para cobrir
todos os turnos, quando uma carteira só sai para 3 turnos. É verdade. Aí você comprar como carteira como se fosse comprar para 3 turnos. Quer dizer, um colégio tem 1.000 alunos, aí você comprar, aí tem 1.000 carteiras, você comprar 3.000 carteiras. Quando as 1.000 carteiras sai para 3 turnos. Gilvan, Sai para 3.000 alunos. Aí você comprar 3.000 carteiras. Só um minutinho. Não, em livro que nunca chegaram, as carteiras nunca chegaram, porque as carteiras não precisavam chegar. Se você tinha um colégio com 1.000 alunos, e você tinha, com 1.000 carteiras, e você tinha 3.000 alunos, você não precisava comprar mais nenhuma carteira. Mas você justificava que tinha 3.000 alunos por dia. Então você comprava mais 2.000. Para sentar onde em cantinho, as carteiras também não eram entregues. Os livros não eram entregues. Houve um caso aqui, que está saindo agora, já a denúncia, eu até esperei que já saísse 2 meses atrás, em que um caminhão saiu entregando materiais escolares para o estado todinho num dia só. Percorreu os 223 municípios. Percorreu mais de 50 municípios num dia só. E sabe quem atestou o recebimento desse livro nas escolas? Nenhum diretor, nenhum servidor da escola. E vieram os atestados. Quer dizer, se a gente se compadece das pessoas, lógico, que estão doídas porque estão sofrendo fisicamente, as pessoas que estão em estado avançado de doença, né? Estão na iminência da morte e muitas morreram, lógico que a gente se condói muito mais, por que a gente não se condoer também com esses alunos que não tiveram acesso a isso? Né? Alunos que não foram para a escola porque não tiveram livros, que não continuaram na rede escolar porque não tiveram livro, embora comprados. Eu vou só ilustrar um pouco também, de vez em quando eu lhe interrompo, né? Pode interromper à vontade. Tomara que não esteja ofendendo a sua hemorroida, veja só. Não, aí é com os outros. Não, a minha é mais em cima. É de verticulite. A minha é mais em cima e a frente. A minha é mais em cima. É doença chique de verticulite. Lógico. Mas vamos lá. Você sabe do caso, porque você é a mesma fonte que a mim deu a você também a informação, de que um lote de carteiras escolares saiu de São Paulo e chegou aqui na Paraíba num prazo de menos de 24 horas. No Massaveiro. Detalhe, no Fiat. Foi no Fiat, né? No Fiat. No Fiat. Pois é, e não precisou passar por nenhuma repartição fiscal. Nenhuma. Nunca precisou passar por nenhuma repartição fiscal. Agora, eu queria chamar... Fiat ou um drone? Um drone. Eu queria chamar a atenção para um detalhe que eu ainda não vi. Nós, jornalistas, repercutindo, nem essas pessoas que acompanham mais de perto esse caso da Operação Calvário, que é a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal do Governo do Estado. Ricardo Coutinho, os anos que passou à frente do Governo do Estado, ele sempre esteve às margens da Lei de Responsabilidade Fiscal, algumas vezes, inclusive, ultrapassando o percentual permitido. Várias vezes. Ele sempre ultrapassou, Isso. só porque ele era mascarado. Por exemplo, como ele não podia contratar mais servidores, aí ele contratava os servidores através das organizações sociais. Era um despiste, né? Despiste. Quando da chegada das organizações sociais para a educação, essas vieram depois da Cruz Vermelha, um bom tempo depois. Ele já estava com a Lei de Responsabilidade Fiscal estourada. E aí o que foi feito naquela época no governo? Contratou as organizações sociais, os prestadores de serviços da educação foram todos exonerados dos quadros do governo do Estado, recontratados através das organizações sociais, mas o curioso é que não diminuiu o percentual de servidores contratados. Ou seja, tirou os que estavam ali e outras pessoas foram colocadas no lugar. Você dobrou o número de servidores à disposição. Algum detalhe aí, é só para ilustrar também, desculpa a interrupção, eu sei que você não tem hemorroide, nem coisa nenhuma. Mas veja só, o que aconteceu ali foi um truque. Você tá novo, Tiago. Não, tem muito tempo. Não, mas hemorroide é coisa de gente jovem também. Não, eu tô dizendo que ele tem tempo pela frente. Eu tô dizendo no tempo. Tenho, mas posso ter, né? Muitos anos. Quando você chegar, de certeza, quando você chegar à idade de Helder Moura, você terá. Provavelmente. E quando eu chegar na idade de Gilvan, eu terei o que ele tem hoje. Já está curado, aí já está curado. O que aconteceu? Toda a Paraíba acompanhou, através da mídia independente, a denúncia dos codificados, que foi a maior vergonha do funcionalismo paraibano, porque você tinha pessoas que tinham sido concursadas e não foram contratadas, iam para as ruas, inclusive protestar até hoje. Não é isso, Marcelo?
Tinha os prestadores de serviço, que é uma outra categoria. Pausa para falar dos codificados, que à época o governo do estado levou uma semana para responder aquela lista. Sim. Respondeu dizendo que a lista era falsa. Sim. O senhor ex-governador Ricardo Coutinho designou uma delegada especial para que fizesse a investigação. E lá se vão o quê? 3 anos? Exatamente. Não, mais tempo. A lista não era falsa, a verdadeira até hoje não apareceu e a investigação até agora. Essa delegada era uma daquelas da Operação Propinoduto? Essa delegada é a que hoje ocupa o cargo de superintendente de Polícia Civil. É? É. Mas eu não estou questionando aqui o trabalho, a condução feita pela aconteceu? delegada. Eu questiono que o governador disse que a lista era falsa, Sim. designou o serviço policial para que fosse investigada essa falsificação e até hoje... Processou jornalistas, Sim. eu fui processado, Claro. mas o detalhe nem foi esse. O estupim da contratação daquelas OS foi a lista do Banco do Brasil. A lista que não bateu. Que não bateu. O que acontece? E tem mais. Existe uma impropriedade aí, porque eu fui processado 18 vezes. Sim. Por um grupo de servidores. O Correio da Paraíba e o próprio Banco do Brasil. O que acontece? Você acompanhou o episódio. Espíndola, o defensor privado, ele acionou o Banco do Brasil na Justiça para que o banco fornecesse a lista dos codificados que a gente já tinha divulgado antes. Isso. O banco remanchou, até que finalmente divulgou a lista. Não disse que lista era essa, ele apenas divulgou a lista. Era de supor, e era de presumir que a lista era de quê? Dos codificados. Tá certo? Aí o que acontece? Logo depois que a lista do Banco do Brasil foi divulgada, o governo fez o quê? Contratou logo 2 organizações sociais em saúde e Ecos. Ecos não, é a outra. Em saúde e Ecos. Contratou as 2 para gerir 652 escolas, Giovanni. Pois é. Sabe o preço dessa conta aí, o tamanho da conta? De uma vez só, 189 milhões para gerir 652 escolas. Aí, dentro dessas contratações, ele colocou o quê? Os codificados, para dizer que ele não existiu. Exatamente. Para dizer que ele não existiu. Isso foi levantado à época. É porque... Não, mas escute só, tem um detalhe aí que é importante. A folha continua a mesma porque ele não demitiu prestadores. Ele demitiu codificados, ele afastou codificados. Não, mas a lista é imensa ainda de codificados. Sim, ela continua. Continua imensa. Mas por quê? Porque então, tinha codificado... mais pessoas entraram aí nesse vácuo. Porque tinha codificado de R$1.000 e nós sabemos que tem codificados de R$20.000. Claro. Aí não podia diminuir nunca o tamanho desse rombo. Aí, inclusive, servidores dos quadros do governo, servidores concursados ou servidores efetivos que entraram à época sem a exigência de concurso e que também recebem como codificados uma gratificação. Há também essa modalidade, não é? A verdade é o seguinte, é que a folha ficou mantida em níveis aceitáveis, embora já na barreira, né, no último estágio de ultrapassar a responsabilidade fiscal. Que foi isso. O objetivo era esse. Por isso trouxeram... E passaram a contratação para as organizações sociais. Perfeito. Porque elas não prestam conta das contratações. Né? Elas não prestam conta das contratações. E o governador e os aliados políticos passaram a empregar através dessas organizações. Qual é o aspecto mais ruinoso que ainda hoje perdura? É que João Azevedo, por exemplo, é obrigado a manter essas organizações sociais, que seja dessas podres ou de outras que quase todas são podres, e de outros correndo o risco de novos escândalos. Por que ele é obrigado a fazer isso? Porque se ele tirar todas as organizações sociais e ele mantiver as pessoas que estão ocupadas nelas, então ultrapassa a lei de responsabilidade fiscal imediatamente. Exato, por então, isso que ele não pode. Por isso que ele não pode. Mas, ele não pode, quer dizer, é uma arapuca, né? Por é uma isso que ele não tá pode, arapuca. talvez por isso que ele tenha descumprido o TAC que assinou com o Ministério Público da Paraíba, se comprometendo a não contratar novas organizações sociais. Pois é. Ele fez agora recentemente novas contratações de organizações, não foi isso? Não, mas aí o próprio Ministério Público... O Ministério habilitou. Não, o Ministério Público... Mas eu disse, não tem saída, não tem saída para ele. Não, o acordo era que não fossem mais contratadas organizações sociais no estado da Paraíba, não foi isso? O TAC? Não, acho que não. O acordo foi para que fosse contratado sob certas condições. É verdade. Em novas condições. Mas o Gilvan está certo, porque inclusive eu soube que o secretário de Saúde já andou comentando isso, que ele não tirava essas organizações porque não tinha como manter esse pessoal. Entendeu? Que estourava a... Agora a gente debate... Não tem mesmo, tá claro. Mas como é a questão é matemática. Agora, é um absurdo, né? Quer dizer, pela ordem de prioridade, não é o benefício ao cidadão, é para livrar
a irresponsabilidade do governo. Para livrar o governo. Não é pensando no povo, é para livrar o governo. Somente. Nós estamos reféns das organizações sociais. Não, mas estamos antes, reféns. Não, estamos entregues antes às organizações tinha aquelas sociais. cooperativas, né, Léo? Que funcionava também, vamos dizer. Mas era pouca coisa. Era só na pouca área de coisa. saúde, mas na área de saúde. Era anestesistas Olha, a e verdade cirurgiões, é o seguinte, alguns cirurgiões. a verdade, vamos Era. ser sinceros, essas organizações, elas não são ruins, não. O problema delas é o roubo. Se você conseguisse fazer o contrato sem que existisse o roubo, era uma maravilha. Mas não tem não. Aí você Maurílio, não acha Era não. uma Maurílio. maravilha. No Brasil, sem Não, Maurílio. no Brasil, não, Helder. sem roubo e sem A intermediação, verdade, não. Eu sei, Maurílio, Gilvan, Maurílio. a verdade é que não há como você contratar sem acontecer Maurílio, roubo. Maurílio. Entendeu? Infelizmente. Maurílio, olha, é só aqui. nesse caso da Cruz Vermelha, o doutor Varandas promoveu uma ação trabalhista para rescindir o contrato e ganhou. Foi o primeiro resistente. Foi A o primeiro primeira resistente. resistência na Paraíba Olha, foi ele. Ele ganhou e tá para ganhar no TST também. Então, assim, isso é final. O Estado pode terceirizar atividades atividade satélite, mas é como pode privatizar a saúde? Não. Pode privatizar a educação? Não. Pode privatizar a polícia? Na Não. verdade, é tudo privatizado. Não pode. Isso é inventado, por exemplo, na globalização da economia. Então, o Estado tem de ter uma presença cada vez menor, né? E a economia privada tem de ter mais espaço para prestar serviços essenciais que são prestados pela administração pública. O que é que acontece? Então, se favorece muito a essa chamada terceirização. A terceirização é tipicamente um desvio de finalidade do Estado, porque passa a privatizar o serviço público. Então, Ricardo privatizou o serviço de saúde pública no estado da Paraíba. Privatizou na área de educação e privatizou na área de segurança pública. Olha, Veja o exemplo do Rio. Olha, o resto é só apelido e nomenclatura. Deixa eu só dizer. Deixa eu só dizer aqui, nessa questão da terceirização, me desculpe, até para eu voltar um pouquinho lá para minha cidade, tá entendendo? Eles têm uma raiva de concurso público, de servidor concursado, tudinho. Ainda tem alguma coisa pública na sua cidade? Tem? Olha, Eu acho que só curioso. É o Conde. Olha, a única coisa que está dando positivo nessa gestão lá no Conde é o exame de malária. Esse sempre dá positivo. Tá certo? O resto é cheio de problema. Mas olha, foi feito um concurso no final da gestão Nem passada. a praça pública eu soube que pode ser mais usada, é porque Bira foi expulso da praça pública. verdade. Bira foi expulso. Botou um telão lá e foi expulso. Foi, porque estavam intrometidos. E então? É porque aquela praça ali é território livre, mas para outras coisas. Para fumar maconha. É para fumar maconha. Ora, Olha, o festival de jazz, foi, Nino? Foi. Que teve lá, minha neta, vovô, vamos embora daqui que eu não tô aguentando a catinga de maconha, não. Se você botasse uma chaminé, era uma coisa extraordinária. Deixa eu mandar um abraço aqui a Socorro Gadelha, que está mandando um abraço a todos vocês e está pedindo para informar o segundo feirão do servidor. Convite, Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Administração e Habitação, convida para a abertura oficial do segundo feirão do servidor, dia 29, no caso amanhã, 9 horas da manhã, no estacionamento da CEPLAN, no Centro Administrativo. Terça-feira, portanto, dia 29, é um convite aqui da secretária Socorro Gadelha. Se possível, divulgar um abraço, Marcelo, e parabéns aí pelo Intrometidos. Rodrigo Costa está fazendo uma mobilização para ir à Praça do Conde em apoio a Bira. Mobilização. Não, só para ilustrar, essa questão dessas empresas que na verdade é uma privatização, você veja o exemplo do Rio de Janeiro, né? Que se roubava da alimentação dos presos ao que você possa imaginar. E aí, Gilvan, esse retrato aí é em todo o país, não é só aqui não. Foi com Aécio Neves em Minas Gerais, que foi um dos mentores disso aí, entendeu? E depois no fim se viu o que aconteceu. Então, essa escola é uma péssima escola. Maurílio, deixa eu chegar aqui, olha. Maurílio ainda não defende a prisão em segunda instância para esse povo, rapaz. Não sei porquê. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Deixa eu só dizer, olha. Lá no final da gestão foi feito um concurso. E esse concurso era acusado de inúmeras fraudes, inclusive pelo pessoal que fez. Tem um rapaz lá que fez o concurso, eu não vou dizer o nome dele aqui, e ele disse, eu vou fazer esse concurso, é uma fraude, é isso, é aquele, quando saiu o resultado ele passou em primeiro lugar. Aí ele disse, rapaz, não teve fraude não. Eu passei, se foi, eu digo para você ver. E bem, esse pessoal está lutando, você vê o desmonte que eles promovem em qualquer lugar que chegam. Não querem nomear os concursados, anularam o concurso, inventaram que o concurso foi fraudulento, inventaram isso, inventaram aquilo.
e demitiram boa parte de gente já empossada. Eles entraram na justiça, a promotora, Helder, esse fato eu queria registrar aqui, deu um parecer magnífico, fantástico, corajoso, inclusive, a favor deles, e o juiz já está sentenciando e ela não cumpre as decisões. Entendeu? Quer dizer, todo canto que eles chegam... É da escola do chefe. Hã? É da escola do chefe. Não cumpre. A prefeita... Quem tá em casa não sabe o que é. A prefeita, o concurso... Quem é a prefeita do Conde? Márcia Lucena. Ah, pois sim. Prefeita de onde? Do Conde. Do Conde. Do Conde. Não cumpre. Ainda é prefeito. E esse pessoal tá lá brigando, tal gente que a gente não sabe nem quem é tudinho, e eles brigando lá. O sujeito para, estuda, faz um concurso, é aprovado e depois fica ao Deus dará dessas conveniências políticas. Agora, dinheiro para a organização social tem. Dinheiro para aquela passeata, Maurílio, que teve lá. Tem. Entendeu? Aquele festival. É verdade. Né? E para o Lula Livre, tem lá também? Teve também. Inclusive, dinheiro para Limpe Max Max tem. Eu não vou querer tem. só a prisão de Lula, não. Agora eu quero a prisão de Lula e desse canalha desse Queiroz. Eu acho que se o governo de Bolsonaro quer ser um governo sério e um governo honesto, esse canalha tem que ir pra cadeia. E aí... Não interessa que leve os filhos de Bolsonaro ou quem é que leve junto com ele. Não para defender a honestidade e a seriedade, João? Ô, Maurílio. Então, eu não tenho bandido predileto, nunca tive na minha vida. Pra mim, bandido é bandido e acabou. Olha... Você tem. Eu não. Você tem. Quem é? Eu vou dizer mal o nome aqui. Diga. Eduardo Cunha. Ave, mano. Não, Eduardo Cunha não. Olha aí. Não, senhor, você tá enganado. Dudu. O que eu defendo para Eduardo Cunha é o que todo bandido que faz delação tem direito. Mas ele não fez a organização delação. criminosa só chegou ao ponto que chegou, só foi pra cadeia porque ele teve coragem de peitar, ele teve coragem de denunciar. Ele não fez Cunha? delação, sim. Ele não delatou ninguém, Não, ele não precisou fazer delação. O trabalho que ele fez no Congresso Nacional foi que terminou levando ao que a gente chegou hoje aí, não é, com a Operação Lava Jato e essas operações nos estados, porque não pensa que é só na Paraíba que tem a Operação Calvário, que no Rio de Janeiro tem a local, e em outros estados tem, em Goiás também tem. Quer dizer, tudo isso nasceu da Lava Jato. E a Lava Jato nasceu exatamente porque Eduardo Cunha teve coragem de implodir a organização criminosa que tomava conta do Brasil. É bandido? É, claro que é. E aí eu acho que ele devia O que você devia chama de receber o coragem benefício. de implodir, eu chamo de Não. interesse contrariado. Não, mas é todo bandido é assim, E o amigo. famoso jogar tudo no ventilador. Sim, amigo, mas você... Não, mas ele não fez procurando o querer fazer o bem. Se ele não tivesse fez o seguinte, feito... já que me lascaram, eu vou lascar todo mundo. Se ele não tivesse feito, alguém tinha chegado a algum lugar? Claro que não, rapaz. Ora... Mas a intenção dele não foi... Não que ele receba benefício por isso, não é porque ele... As intenções não foram as melhores, seja não. bandido de preferência minha, não, que eu não tenho preferência com nenhum bandido. Ô, Maurílio, só pra gente... Agora tá explicado. Clareou. O nosso país é um país muito rico, rapaz, porque você veja, se roubasse aqui, se roubasse no Japão, que não é nada, em Israel ou na Alemanha, a Alemanha não tem nada, Israel não tem nada, Israel é do tamanho do Sergipe, no meio do deserto, né? E o pessoal lá tem progressos enormes no campo da medicina. Celular foi inventado em Israel, vários tratamentos contra o câncer, técnicas agrícolas, tudinho, porque os caras lá levam a coisa a sério. Aqui, rapaz, Guerra constante, né? Você sabe que mesmo as pessoas sendo contra as guerras, mas é exatamente onde tem um certo desenvolvimento em alguns setores, não é? É quando tem guerra. A Segunda Guerra Mundial trouxe muito prejuízo, mas também trouxe muito benefício. A conquista do espaço, ninguém pode negar que As foi... mortes podem ser consideradas benefício, Maurício? Não, as mortes não, Gilvan. Eu tô falando da tecnologia, entendeu? Não foi a conquista do espaço nasceu... Não, aí não foi guerra. Nasceu do foguete Nasceu da V2. guerra, nasceu da Segunda Guerra. Do foguete- peraí. Do foguete V2, bolado por um alemão, Werner von Braun. É a V2. Se não tivesse a guerra, não tinha tido a V2. Os bélicos estão aí. Quem tá fazendo aniversário, quem fez aniversário ontem foi Socorro Gadelha. E o aniversário de Moura. O aniversário de. Também. O de Moura foi quando? O aniversário de Moura? Foi. Soube que ele foi pra Não. São Paulo, muito bem acompanhado e tal. Parabéns, Moura, parabéns. Tomando vinho Saúde. na Paulista com a Ipiranga. Vale um brinde de canecas. Edilson. Moura frequenta Figueira Rubaiá. Edilson Araújo, doutor Edilson, um abraço, obrigado aí pelo carinho da audiência, doutor Edilson Araújo. Pessoal lá de Cuité também não deixou o nome aqui. A Islan Cavalcante lá do Vieira Diniz. Nosso amigo Peninha, que foi da Ematé, tá com sua esposa acompanhando.
Tem gente perguntando aqui, falem das maquinetas, fizeram silêncio das maquinetas ou a Calvário vai desvendar as maquinetas? Capitão Edinaldo, um abraço, Capitão Edinaldo. Silva Neto, Coronel Francisco, Júnior Belchior, está acompanhando o programa. E é isso, pessoal. Agora tem um trechozinho aqui que eu queria dizer a você, que está na denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro. Imagina esse áudio, quando esse áudio for divulgado, é a conversa da Michele com a Fernanda Rodrigues sobre a viagem para João Pessoa. A Michele... Tem a transcrição, né? Michele comenta, tem a transcrição, eu estou dizendo quando for divulgado o áudio, né? Michele comenta com Fernanda Rodrigues que estaria cuidando dos preparativos para a viagem, né? Quando Fernanda pergunta sobre a data marcada, Michele responde que mudou para domingo, dia 21 de setembro, mas estou tentando empurrar lá para terça-feira, dia 23, e ela terminou vindo para João Pessoa num avião particular no dia 23. Aí Fernanda diz assim, amiga, talvez você não sinta, mas eu fico tão aflita quando você precisa ir lá, meu coração aperta, me dá um medo. Aí a Michele, que é assessora do Daniel, a Michele Lousada, aquela que recebeu a caixa de vinho. Aquela que entregou a caixa de vinho, a Leandro. Que entregou. Ela diz assim, só de pensar me dá vontade de chorar. Meu coração também está apertando muito, muito, minha amiga. Uma aflição, sem medida. Aí a Fernanda diz assim, eu imagino, minha amiga. Aí, aqui na frente, aí tem mais conversa. Aí o André, né, que é da empresa, que é o seguinte, ó. No domingo, dia 21, Andréa Martins, da empresa de viagem e turismo, a quem Michele e Fernanda tratam como sócio, debate com Michele sobre a melhor data para o voo particular, concluindo que seria melhor marcar para terça-feira, pois talvez não houvesse teto para a aeronave decolar depois de abastecer em Porto Seguro, na Bahia. Andréa diz, boa tarde, o André acabou de me ligar para saber se está tudo certo para amanhã. A Michele diz, honestamente, acho que não consigo ir amanhã, acho que ficará para terça-feira mesmo. Não estou bem. Aí a Andréa diz, o André acabou de me ligar justamente para falar isso. Michele diz assim, tempo ruim, chovendo, fica complicado também, e se está complicando. Trabalhei ontem o dia todo. A Andréa da empresa diz, porque está frente fria amanhã, vai chegar em Porto Seguro. Aí corre o risco de quando parar para abastecer, não tenha teto para subir. As conversas de Michele com a Andréa. Aí tem uma conversa aqui na frente, que é a respeito da eleição aqui. Em 2014, a Michele já tinha vindo com o avião trazer o dinheiro, e eles comentam aqui exatamente o seguinte, assim, vocês não estão acompanhando? A Michele dizendo, eu estou quase infartando. Aí Maurício diz, a eleição? Michele diz, sim. Gente, meu foco é outro, meu desespero é maior. Maurício, qual? Ela diz, Paraíba, a Paraíba. Aí o Omar, que é outro, pergunta, como está agora nosso desespero? Maurício, vai ter segundo turno? Aí Michele diz o seguinte, vai. Maurício diz, Cássio na frente? Vai. Omar diz, por quê? Michele diz, ficou o tempo todo na frente. Está tipo 46 um, 44% outro. Aí Omar, eu vi, virou PQP. Michele diz, aí eu canto, lá vou eu de novo. Lá vou eu de novo. Imagina quando esse áudio for revelado. Quer dizer, que baixaria envolveram a Paraíba, né, rapaz? Porque isso aqui, em outros tempos, talvez até a Globo desse mais um espaço, isso aqui, né, doutor João? Um espaço maior, parece que hoje... As pessoas foram avisadas pelo próprio coração, mas não seguiram, né? Pois é. Os temores estavam claros. O sétimo sentido das mulheres, elas não... Estava extravagante demais a coisa. Estava extravagante. Gilvan, agora também eu soube que tem um boato aí que também teve outro tipo de aeronave que foi usada para trazer dinheiro. Viu? Tudo está no rastreamento aéreo do GAECO já, né? Eu soube que teve outro tipo de aeronave. Mas, Maurício, você que é bem informado, pode dizer assim que época foi mais ou menos, que aeronave era, mais ou menos? Não lembro não. Eu sei que foi no governo passado. O motor, 2, como era mais ou menos? Acho que tinha aeronave aqui que nem motor tinha, tiveram que pedir emprestado, né, Helder? Eu não sei se foi uma dessas. Não, mas eu acho que não dá para fazer esse tipo de carreto num helicóptero. Não era helicóptero, não. É que tiraram o motor, botaram o motor de Fusca e foi no helicóptero. É verdade, você tem razão. O motor de Fusca? Botaram o motor de Fusca no helicóptero. Não, foi outro tipo de aeronave, você tem razão. Não foi não. Aqui estão dizendo o seguinte, para falar sobre o quanto, aí eu acho que eu vou lhe provocar, e também a Nino, duas coisas. Quanto é que custa um voo fretado, Nino? Você que é um homem
conhece bem esse itinerário aéreo e tudo. Quanto é um voo fretado de São Paulo, do Rio para cá? E de volta? É uns 100 mil? 200? Eu não tenho certeza, não. Mas é por aí. Eu me lembro que uma vez, há uns 5 anos atrás, depende do avião, depende do quanto, mas se é jato, se é 5 anos atrás? Já tinha. Foi exatamente 5 anos 2014. atrás, Será que foi lá na mesma empresa? 5 anos atrás, eu me lembro que... Nino diz, calma. Calma, Marcelo. Não, porque eu não me recordo bem, entendeu? De São Paulo, eu não me lembro se era um voo individual ou coisa, era 30 mil, mas eu não me lembro se era um frete só um lugar ou coisa, porque esses empresários só voam de jatinho, que é tudo cronometrado. Sim. Né? Lá em Brasília Não, tem o porque preço, a mas pessoa- eu levanto para você. O senhor mandou uma mensagem aqui dizendo que um voo desse hoje, Uhum. com um piloto exclusivo, com um É. copiloto e toda a estrutura de apoio lá e aqui, abastecimento, não sei o que, não sai por menos de 150 mil e de volta. É capaz, é por capaz, aí. Helder. Ele tem esse valor, mas... Não, mas peraí, 10% da propina, né? Eu tô Agora, falando... imagina só, aí vem um raciocínio que é o seguinte. Eu tô falando de São Paulo, Brasília. Vai ver que é... Daqui, João se Pessoa, era né? 30 mil, aqui é 2 vezes e Se meia é, mais. Nós já vamos, Helder, se é 150 nós já mil, vamos para 70. vai ver que é por isso que naquela caixa de vinho que o Fantástico mostrou a Michelle entregando ao Leandro, Sim. haviam 850 mil reais. E não 1 milhão redondo. Eu não sei, mas Quem sabe? o detalhe é o seguinte, o que a pessoa está questionando aqui, o cidadão comum, ele fica nessa... Ele quer que a gente entenda essa história para ele, eu faça ele entender o que é isso. Porque ele diz assim, se você gasta 150 mil reais só de frete, você não vai trazer 500 mil para cá, nem 1 milhãozinho para cá. Né? Então, quanto é que você vai trazer para poder tirar 150 mil só de Pra valer frete? a pena, né? Hein, Gilvan, você que é um homem entendido em assuntos de matemática. Naquele ping-pong que Ivan fez, que foi Paraná, Belo Horizonte, Ele fez uma turnê. não é? Foram 4 milhões, né? Belo Horizonte, olha, tá vendo? Então, Só numa turnê, né? já é uma quantia substancial. Outra coisa que estão questionando aqui, e é provocação para todos da mesa, que é o seguinte, o governo de Ricardo Coutinho, ele recebeu em recursos federais 40 bilhões em 8 anos. 36, 34 na forma de recursos constitucionais, Gilvan? Você pode traduzir para quem está em casa. Obrigatórios. E o restante foram em recursos novos. discricionários, aqueles que você manda voluntariamente, É. porque quer mandar ou tal. Tem acordo. Carreados com prestígio político. E aí, como é que você avalia o negócio? Cadê esse dinheiro todo? E nesse aí não prestou de avião porque é oficial, né? É oficial. Vem direto no Vem, mas O avião da FAB. Esse veio no avião da FAB, é oficializado. Não, esse aí eles só podem desviar depois que interna nas contas do Estado. Né? E tem muito desvio. Como... Na execução, então. Né? Agora na execução, especialmente estradas desses. Você viu entrando? Centro de conversão. Você viu a aplicação de 40 bilhões de reais na economia da Paraíba em 8 anos? Vocês viram isso? Tem resultado disso aí? Se dá Eu pra vi, foi um massacre fiscal. O arroxo fiscal, sufocando e quebrando o comerciante para poder manter a luxúria do governo do Estado, as extravagâncias. E também a roubalheira, né, dos recursos arrecadados. Agora, em relação a esses aviões, eu queria dizer o seguinte: naturalmente, esses aviões mais requisitados para fazer esse transporte de valores são os aviões pequenos, que podem baixar em aeroportos aqui de cidades. Né, de cidades. Não, jatinho, quando vem jatinho, é para que a importância seja muito expressiva. Porque eu acho que um jatinho não baixa na Paraíba vindo do Rio de Janeiro e São Paulo de Seixas por menos de 100 mil reais. Eu acho que... Tá aqui, um voo do Rio para cá em torno de 80 mil reais. Então. Mas que avião, dependendo muito da categorização do avião. Com desconto, né? São Paulo, 150? São Paulo, Salvador. Se você pegar o microfone, Nino, é melhor. Agora tem que levar em consideração também que muitas... O dinheiro não é seu, você paga o que pedir. O dinheiro não é seu. Dá mais uma propina por fora. Claro. Propina da propina da propina Mas, da propina. mas na questão de Michelle teve um detalhe aí que chamou a atenção. Ela veio no avião particular, mas voltou num voo comercial. E aí, um advogado da Cruz Vermelha estava no aeroporto. E aí ela se escondendo para o cara não vê-la. Por quê? Porque a ordem do Daniel Gomes era de que ninguém visse a Michelle aqui nessa operação. E ela voltou e teve uma outra gravação, um grampo dela, com novamente a Fernanda também, lá funcionária, que ela disse assim: minha filha, se ele souber, ele acaba comigo, porque eu encontrei fulano de tal, que é um advogado também envolvido na Operação Calvário, aqui no aeroporto. Envolvido ou investigado?
É envolvido, investigado, né? Investigado. É. Né? Envolvido na situação de investigado. Envolvido, Não né? na condição de investigador, né? Aí o envolvido, no caso... Marcelo tem razão, porque ele podia chegar e dizer, eu encontrei Michelle lá no aeroporto. Isso. Ela tá voltando da Paraíba. Isso. Isso aí despertar, digamos, curiosidade. suspeita, É porque só quem devia saber dessa operação Michelinha era a própria Michelle e a Fernanda, porque estava dando suporte a ela, não é isso? E o Daniel, né, Marcelo? Agora, por exemplo, no dia 16 de agosto de 2018, quem foi que esteve na Paraíba? Aqui, às vésperas da eleição. Quem foi? Daniel. O próprio Daniel. Veio aqui a Paraíba, conferiu o terreno. Conferir em loco. Aí quando chegou aqui, disseram, não, viu, João? Disseram assim, não, aqui está tudo tranquilo, a eleição do João está mais ou menos encaminhada. E se os nossos senadores estão muito ruins. Aí disse, então a gente vai ter que dar um salvamento, é a operação Uma salvamento. injeção. Eles trouxeram uma seringa, né, na veia, diretamente na veia. E aí, Marcelo, é o que a gente já comentou aqui, Maurílio também, Gilvan. A minha inocência não tinha captado isso. Veja só como eu sou inocente. Pois é. Eles, do dia para a noite, os dois candidatos que estavam na chapa, Nino, você que é um muito inteligente, percussiente, viajado e tudo mais. Pois é. Pois é. Desarmou. Ou então veja só o que aconteceu, viu, Tiago? Eles estavam atrás das pesquisas, eram os dois últimos. E de repente. Quando o chegou, o padre foi lá para Foi o Daniel veio aparecer na Paraíba, né, na Cova dos Leões. Daniel veio na Cova dos Leões aqui e resolveu o problema, não foi? E disse que bateu na trave. E disse que Daniel recebeu figuras ilustres em um hotel à beira-mar, lá na Praia de Manaíra, no Greenville. Greenville não, no Verde Green. Verde Green. Lá, O que dói é o seguinte, você vê o seguinte, a gente fala o tempo todinho dos corruptos, né? E a gente esquece do eleitor que consegue ser mais corrupto do que todo. Não, é isso mesmo, Helder. É isso mesmo. Tá aqui um cidadão honrado de bem, que foi deputado federal, deixou de ser. Por Ser besta, Maurílio, é outra coisa. Não. Deixou de ser por isso. Porque nem aceitou comprar voto de eleitor escroto que vende o voto, porque tudo isso só acontece porque tem esse tipo de eleitor. E a gente não pode esquecer isso não, Helder. Não tem como você esquecer. Amigo, O não grande tem como. culpado, existe o político corrupto, porque existe o eleitor corrupto também. Porque se não existisse, Olha, amigo, é velho, uma história não do drogado existe. e do traficante. Presta atenção, você chega numa cidade pequena, onde as pessoas, Conversa é essa? onde as pessoas têm graves dificuldades. Aí chega um sujeito lá, com o dinheiro da Cruz Vermelha, a rodo. Que aqui foi denunciado que, em algumas cidades da Paraíba, o voto foi comprado a R$400, cabeça. Pois é. Aí o eleitor recebe aquela... eu acho o eleitor até honesto. 400. O cara recebe os 400 e vota. Maurílio, Deixa ele votar de graça. se tiver esse voto de R$400 cidade do interior, você me diga onde é, que eu vou orientar. Porque me perguntar, porque foi dito. aqui pelo litoral eu vejo o povo cobrar 1.000, 2.000, 1.500. Olha só. É pior do que se imaginava. Esse de 400 aí. Tô mentindo, deputado Gilvan? A região litorânea é mais sofisticada. É mais chique. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu nunca participei pode desse ser. entendimento que Maurílio expôs, Onde é a de Princesa Isabel? que o eleitor tem uma culpa concorrente igual à do político. Eu estou dizendo porque vem da minha experiência pessoal. Eu, por exemplo, quando eu me elegi vereador em Patos, o vereador não ganhava nada. Portanto, as campanhas eram baratíssimas. Eu era líder estudantil. Não ganhava nada. Eu fui vereador em Patos sem ganhar um tostão. Foi o último mandato de vereador no Brasil. Veja como são as coisas. A coisa era limpa. Por que era limpa? Porque você não precisava comprar voto. Porque não valia a pena, porque você não tinha dinheiro para remunerar o eleitor. Não é? E quando passou... Você era vereador pela causa, realmente. Eu saía daqui, eu estudava na faculdade aqui, trabalhava no Palácio e saía de noite para assistir a sessão da Câmara Municipal de Patos e voltava com meu salário de assessor no Palácio da Redenção. Quer dizer, você tinha de ter ideal mesmo, né? Agora, acontece o seguinte, quando passou... Hein? Não, nada, absolutamente nada. Quer dizer, Esse era o seu calvário. era uma coisa mais ou menos idealística. Se a gente imagina ideal, eu era muito jovem, tinha 21 anos, então era uma coisa idealística. E o povo tem vergonha de ser acusado, né? Lógico. Agora, quando os políticos passaram a se auto-remunerar, quer dizer, eles decidiam sobre o seu próprio salário, os salários não podiam ser pequenos quando a gente pode decidir sobre o tamanho dele. Eu não posso decidir sobre o meu salário, porque a tendência é que eu queira receber um salário maior do que é o devido.
Então passaram a ser remunerados. As pessoas, os eleitores, perderam o entusiasmo pelas pessoas que ganhavam muito. Além de ganhar um salário bom, passaram a ganhar um salário muito bom, passaram também a ter vários privilégios, como indicação de assessores, quando não de carro, quando não de combustível, até nas câmaras municipais do interior. O eleitor sentiu que estava elegendo comerciantes. Sim. E não líderes. Né? Pedia favores a ele, porque sabia que, além se ele fosse da oposição, não tivesse o prefeito, ele tinha de onde dar, porque ele tinha um salário. E passou ao regime de reciprocidade financeira. E se aviltou a vida pública. Depois o seguinte, os vereadores, além de receber o seu próprio salário e terem de fazer caridade aos eleitores e submeter à exploração que os eleitores faziam, porque também eram pelos políticos explorados, porque quando você ganhava o voto para você ganhar dinheiro, então o eleitor é que se sentia explorado. O eleitor não explorava, ele se sentia explorado. Ele ia buscar um pouco daquilo que ele deu aos vigaristas em que se transformaram os líderes políticos no Brasil. Então, sim, isso criou um regime de desconfiança e falta de apreço, e falta de amor, e falta de respeito. O que aconteceu? A partir que passaram a ganhar dinheiro, os vereadores passaram a receber também propinas, vereadores e deputados e estaduais e federais passaram a receber propinas dos governantes para apoiá-los. Aí surgiram os Caixa 2, o sistema de manutenção dos líderes políticos em apoiamento. Dificilmente você encontra um prefeito que não tenha maioria nas câmaras municipais. Você tem 200 e tantos municípios no estado, talvez você não tenha 20 onde os prefeitos não têm maioria. Por quê? Na hora que eles quiserem, tem, como o Ricardo dizia aqui, 300 mil teria os deputados que ele quisesse. Então isso é um regime de reciprocidade bancada em regime de Caixa 2, em regime de corrupção. Aí é o seguinte, vocês acham, convenhamos, Maurício, convenhamos, aí eu tenho um apreço demais a eleitor, não acho que eleitor nunca participou disso, de sua iniciativa. Ele foi induzido a tirar um proveito que ele dava ao aproveitador. Não, hoje ele tem um regime, o cara tira, mas tira porque ele sabe que o político não merece respeito. Não. Aí é o seguinte, você veja, por exemplo, num Conde, numa cidade como o Conde, por que os vereadores, os eleitores exploram os vereadores? Usaram até saia. Não exploram os vereadores porque sabe em todo canto, mas sabe que os vereadores estão tirando proveito indevido do mandato. Muitos estão tirando proveito indevido do mandato. Aí, então, sim, se perde a decência, meu amigo, então não tem por que o eleitor ser decente com líderes indecentes. Gilvan, eu conto dois exemplos, sabe? Dois exemplos que eu sempre faço questão de contar. Um foi com o Marcos Odilon e outro com o Cícero Lucena. Em Santa Rita, a gente estava fazendo uma campanha e Marco foi para a zona rural, um cidadão que tinha uma fazenda lá. Quando o Marco chegou, ele disse: doutor Marco, votei no senhor o tempo todo, mas só voto agora se o senhor botar energia na casa do meu morador. E Marco, com aquela elegância dele, né, aquela educação, disse: doutor, então o senhor pode votar contra, porque se eu for botar energia na casa de quem não tem Santa Rita, eu vendo minha usina e não consigo. E a outra foi de Cícero Lucena, eu com Cícero Lucena naquela favela ali do Geisel. E chegou uma senhora e disse: doutor, sim, doutor, o senhor podia me ajudar? Eu disse: o que a senhora quer? Eu disse: queria um advogado para soltar 2 filhos meus que estão presos em Recife. Eu disse: o que foi que seu filho fez? Aí ela disse lá o Código Penal, que eu não entendia nada disso. 157, 155. Eu disse, mas eu queria que a senhora fosse mais clara. O que foi que seus filhos fizeram? Disse: não, eles estão sendo acusados de terem matado uma pessoa para roubar. Aí eu fui também na cara de pau. Então, a senhora procurou a candidata do governo, que eles têm lá advogado à disposição para fazer isso. Nós não fazemos, não. Então, Gilvan, que me perdoe quem não faz isso, que eu sei que tem boa parte do eleitor que não faz. Mas, infelizmente, a corrupção é reinante no Brasil, porque o comportamento do eleitor... Dizendo que a culpa não é do eleitor, a culpa não vem do eleitor. O eleitor entra por consequência. Deputado Gilvan, olha, eu e Maurílio... Eu e Maurílio... Olha, tá vendo aí, ó, Nino? Chegou aqui, ó. O orçamento? O orçamento chegou. A votação? Hoje... São Paulo, Recife, São Paulo, R$238 mil. Quem cobra isso é a Líder Táxi Aéreo. Veja só. Não, porque é o que resolve. Mas se o cara vier de teco-teco, é mais barato? Não. Chega num turbo hélice. Turbo hélice é um dia de viagem. Turbo hélice é um dia de viagem. Olha, deixa eu lhe dizer que nesse ponto aqui tem. Eu vou concordar com o Maurílio, porque... Assim, me perdoe, o deputado Gilvan, eu não sei como são as campanhas do Sertão, eu acho que aqui pelo litoral é um pouco diferente, eu conheço a realidade nua e crua daqui da região do litoral, ali de Santa Rita, do Conde, e até fazer um registro, viu, Helder? Eu conheci Maurílio
Na época, ele fazendo campanha para Marco Odilon, enquanto eu ajudava, às vezes, meu pai na campanha do Conde. Conhecia isso aí lá com o Tudinho. E você, Helder? Você era meu ídolo, que eu li aquelas colunas suas no Correio da Paraíba, eu achava... Entendeu? Eu continuo achando... Eu lembro de uma coisa, eu conheço você desde a época que você foi vereador no Conde e renunciou para fazer o seu concurso lá em Alagoas. Foi. Na verdade, era o seguinte, o meu primeiro suplente era meu amigo e tinha sido meu motorista, me levava para o colégio o dia todinho. O que eu queria fazer na Câmara, que eram algumas denúncias, com um ano eu denunciei todo mundo e mais um pouco. Aí com um ano eu resolvi o meu mando. Aí chamei ele e era o sonho da vida dele. E também havia o seguinte, na época o nosso adversário disse que se ele chegasse na Câmara, era um sonho que ele tinha, ele disse, deixa, porque ele disse que vai andar aqui de saia no Conde. Aí eu deixei, né? Claro que ele não cumpriu a promessa. Ô Nino, só para você ter uma ideia, Gilvan, o Conde, todo mundo sabe que é um município cheio de ladeira, cheio de né? Eu soube que na campanha passada distribuíram 800 bicicletas no Conde. Foi, tem essa denúncia 800 bicicletas. Mas por quê? Bicicleta não anda em ladeira, não? Se tem um transporte que é inviável no Conde, é bicicleta, amigo. Mas porque uma coisa é você ficar fazendo esse negócio que o pessoal faz hoje aí, que virou modismo, né? Sair na rua de bicicleta, tal e tal. É diferente do trabalhador se montar numa bicicleta para subir uma ladeira de 2 km. Olha, eu pedalo e quando saio para pedalar, pedalo 20, 30, 40, 50 quilômetros, não é? E eu acho que para quem anda a pé, que é essa pessoa que você está dizendo, para quem anda a pé, amigo, se você der uma bicicletinha para o cara poder adiantar a vida dele, tanto faz se tem ladeira ou não. Porque é o seguinte, as bicicletas foram dadas. Calma. Porque se ele pega a ladeira na ida, na volta é descida. Não é verdade? Então, a distribuição das bicicletas, se é que foram distribuídas, aí esse é o detalhe que nós podemos chegar, eu acho justo. Isso comprova de que na Paraíba o gestor não tem medo de dar pedalada. Dá pedalada e tchau. Deixa eu lhe dizer aqui, essas bicicletas eram de um programa escolar, que era uma bicicleta para a pessoa ir para a escola, mas deram bicicleta à torta e à direita. Até Cano, o ex-governador foi ligar lá no Conde, passou 4 anos segurando a ligação da água, que é uma ligação que vem desde Doutor Buriti, que vem com o correio tudinho. Na vai foi botar cano. Quer dizer que ele deu cano lá também, foi? Deu cano, deu literalmente. Olha, levaram o empreender para lá, foram feitos mais de 3 mil empréstimos. Só para você ter ideia, aí uma pessoa lá de dentro me confidenciou. Fizeram uma pesquisa no Dona Antônia, estavam perdendo lá, é um assentamento que tem. Eu participei pouco da campanha passada. Mas algumas coisas eu sei. Deram um trator ao Dona Antônia para poder reverter os votos onde eles estavam. Um trator. Um líder de comunidade, por exemplo, numa eleição apertada, especialmente um líder. Eu sei. Um líder de comunidade rural. Do governo. Por exemplo, um líder de comunidade. No Conde tem muito, nessa região sul aqui tem muito. São os líderes de comunidade muito organizadas. Bastante organizadas. Lá tem várias comunidades. Então, um líder, por exemplo, tem grande influência sobre os habitantes daquela região, porque participou da distribuição da terra na época, das invasões e tal, e ficou com carisma e uma história, né, com essas comunidades. Ele pode, em benefício da sua própria comunidade, por exemplo, um presente como um trator, ele pode fazer uma diferença de muitos votos. Pode. De até mais de uma decide uma eleição. Você pode tratorar os adversários, né? Tratorar os adversários. O trator, você tem 4, 5 hectares de terra, ele corta ali sua terra todinha. Que você ia pagar ali, não sei quanto é uma hora de trator, 100, 200 reais, 10 horas. Ele está reforçando aqui, dizendo que foram 3 tratores. Foram 3? Em comunidades diferentes. Capaz de ter sido. E um cidadão está dizendo em Cuité também foram distribuídas muitas bicicletas, em Cuité, na campanha de governador. Agora, Marcelo, eu não tenho o que me queixar do povo do Conde, não. Veja bem, do povo a gente não tem que se queixar, mas nos queixamos dos políticos do não. Conde, né? Dos procedimentos políticos. O políticos. é eleito sem o voto do povo, não, entendeu? Nem com compra de voto. Papo, não. Se o caba é político ladrão, é porque ele recebeu o voto de quem é igual a ele. Houve uma divisão, há uma divisão antiga na família. Mesmo, não adianta andar pra olhar pra mim com cara feio, não. Você tá com cara feio hoje. O que é que tá acontecendo com você, rapaz? Eu não tenho medo dessa história de opinião pública, não. Eu nunca tive medo, não. Não tenho mesmo. Eu sou igual o Gilmar Mendes, Gilmar. Pode ter certeza disso. Eu não duvido. Eu sou igual a ele. Você... Não tenho medo de encarar a opinião pública. Se você tivesse medo... Pra agradar por quê? Se você tivesse... vai pra uma eleição, porra. Quando chega, tu bate na porta do eleitor, a primeira coisa que ele sai é
Um monte de papel. De energia. Tá aí a história das maquinetas. Como foi que as maquinetas foram feitas? Maquineta é duro, Como viu? foi? Maquineta é Como rolo, foi? é rolo. Então quem Você tá levou, deixando seus amigos nervosos. Quem levou Você a tá conta deixando pra seus ser amigos nervosos. paga era corrupto igual a quem pagou. Mas como foi o negócio Entendeu? da maquineta? Diz aí que eu não Ora, Eu tô dizendo aqui, Maurílio. diga Maurílio, ó, diga Maurílio. Você tem Quem a... tá dizendo, Nóbrega, você conhece ele do clone? conheço. Tá dizendo assim, diga Maurílio que as bicicletas amarelas, aí era amarelo, ó. Yellow? Aí era corrupção ou não era? Foram distribuídas também no sertão para ir à escola. Foram compradas 5.000 bicicletas. Pois é, aí era pra quê? Não era pra comprar voto, amigo? Era. Claro que era, rapaz. Ora, a história da maquineta é Era uma um programa vergonha. desvirtuado. E aí tem hora que eu insisto em dizer, eu não sei pra que serve TRE, não é só na Paraíba não, é no Brasil inteiro. Porque eles não são feitos pra coibir corrupção eleitoral. Eles não são feitos Mas pra isso. Maurílio, olha, Ó. lá, com tudo. Se juntar os votos que o ex-prefeito Aloysio teve com o ex-prefeito Tatiana, passa de 50%. Eles entraram no meio de uma divisão, de uma briga familiar e tiveram 40% dos votos levados. Então eu não posso me queixar do eleitor, não. O problema foi... Você não tem que se queixar do eleitor, não. Eu é que estou dizendo que parte do eleitor no Brasil é corrupto, igual os políticos que são, Olha, eu são vou- Tá eleitos. indignado com você E dizendo eu que tenho nada a ver só com tá isso. tolerando você por todo mundo ajuda. Porque é E eu eleitor não todo tenho mundo nada a ajuda. ver com isso, Maurílio, rapaz. Maurílio, olha, Oxe, eu não Maurílio sou tá candidato certo. a nada, não. Eu não tô já aqui pra fui- agradar ninguém, eu não. já fui uma Agora é o vez. seguinte, tem gente aqui cobrando o caso Bruno Ernesto e cobrando não- o caso Pepe. É. Aí acho que era bom Nino, você posicionar as pessoas Eu não em posso. Eu gostaria que o caso Bruno Ernesto andasse na velocidade que deveria andar. Mas, veja, foi manejada uma exceção de suspeição e impedimento contra o doutor promotor, outro contra a doutora juíza, por aqueles fundamentos que nós já conhecemos com base em decisões da Corte Internacional. Ele foi instado a se manifestar, não se deu por suspeito e nós estamos aguardando a decisão da juíza. Então, o nosso compasso agora, Helder, é um compasso de espera. Eu não posso também estar... depois que ela tomar a decisão dela, aí eu tenho outras medidas já programadas, se nos forem desfavoráveis. Estou perguntando aqui, a segunda pergunta. A primeira foi essa. Como é que não. está o processo? A segunda, o cidadão ou a imprensa tem acesso ao processo? Parece que o próprio ex-governador teve acesso ao processo. Olha, A outra parte não tem? então, doutor Inês, nós ficamos de ir lá para tirar essa cópia desse processo tudinho. Mas estava concluso primeiro para o promotor, depois para a juíza. Eu até sugeri a ela nós pegarmos, tem algum advogado aqui da Paraíba também, porque eu, apesar de ser paraibano, moro em Brasília. Então, no cartório me informaram que ela poderia ir sozinha. Ela foi sozinha e disse, não, só com um advogado. Entendeu? Então, nós pegamos aqui, eu peguei um período de turbulência de vai para um lado, vai para o outro, desencontro, ela também teve um pouco adoentada, eu vou tentar com ela tirar cópia desses autos. O que nós gostaríamos muito, aqui do Intrometidos, é de apresentar trechos desse processo que a Paraíba toda tem interesse. Pronto. Né, Tiago? Né? O que foi que disse o ex-governador quando ele foi ouvido, por exemplo? Mas a Né? gente pode fazer essa divulgação? Sim, porque não, caiu o sigilo. Se- caiu o sigilo. Se não tiver mais em segredo de justiça, pode. Não, mas se cair o sigilo, o jornalista pode ter acesso no Tribunal de Justiça. Não, não Na caiu tudo, vara. não. Nem, uma parte, né? Que foi levantada Nós o sigilo. fomos lá na vara e ficaram, disse, olha, eu fui com o doutor Inês, amanhã eu volto para Brasília e ficaram de liberar o acesso aos autos para ela. Ela voltou lá, ela teve um pouco adoentado, o esposo teve um pouco adoentado. E aí quando voltou lá, disseram, não, só com um advogado. E aí eu vou tentar com ela, e eu sugeri a ela, Tiago, de nós também termos uma pessoa aqui, um advogado aqui, para ficar acompanhando. De qualquer sorte, o processo está concluído com a juíza. Se a gente for pedir cópia agora, vai atrasar mais. Então eu vou esperar o pronunciamento da juíza, entendeu? Para poder tirar cópia desses autos. O Gilvan, Helder, um outro tema que eu gostaria de trazer aqui para Só para não perder a história aqui do internauta, ele está dizendo se alguém ouviu falar nas palestras lá na Espanha. Parece-me que nem na Espanha ouviram falar dessas palestras. Nem na Espanha foi? Parece-me que não. Pergunta do ouvinte, eu não tenho como deixar o ouvinte aí. Dois pontos que eu gostaria de trazer aqui para a bancada. Por que é que o governador João Azevedo, sempre que indagado pela imprensa ou por algum deputado da oposição, insiste em dizer
que a questão da Operação Calvário investiga as relações da Cruz Vermelha com seus fornecedores, com tantos assessores e secretários já presos, já alvos do Ministério Público, Gilvan. Por que é que João Azevedo ainda insiste em dizer que a Calvário é uma questão da Cruz Vermelha com seus fornecedores? Seria subestimar a inteligência do povo paraibano que acompanha toda essa operação? Não, o atual governador. Amanhã ele tem um evento. Eu garanto a você que se eu for ao Palácio amanhã e questioná-lo sobre a operação da Cruz Vermelha, ele vai me dizer que é uma questão da Cruz Vermelha com seus fornecedores. Rapaz, João chegou desplante ontem de parabenizar um bandido que está preso por ter quase destruído esse país, que foi Lula. O Lula. Quer dizer, puta que, no mínimo, o João tivesse silenciado, tinha feito muito melhor do que ter dado uma declaração dessa. Essa era a primeira questão que eu gostaria de trazer para a mesa. A segunda questão é a seguinte: na última semana foi noticiado. Aliás, eu não sei se foi Nonato que aconselhou ele a fazer isso, deve ter sido Nonato, né? Foi noticiado por grande parte da imprensa, e aqui também foi noticiado, mais uma vez, as gastanças, os banquetes da Granja Santana. Foram toneladas de carnes, toneladas de peixes e frutos do mar, queijos, não é? E a minha pergunta é a seguinte: pelo montante que foi comprado, ainda temos estoques na Granja Santana? Tem que perguntar, João. Não é? Essa é uma pergunta que João precisa responder. É o estoque de 2018, né? De 2018. João precisa responder se ainda temos estoques na Granja Santana. É porque tem um queijo que faz daquele lá, que é o queijo Brie. É o da Normandia. Que é um queijo tipicamente francês, né? Francês, isso. Esse queijo, ele tem uma validade. Então não acho que... E é muito curto. Não dá para chegar até agora. Não, mas essa é a primeira pergunta. pergunta. Como é a esquerda, Gilvan? Tá vendo como é a esquerda? Essa é a primeira pergunta. Esses caras, quando chegam no poder, na rua, eu me lembro do picareta do Lula. A direita também faz isso, quando viu? andava comigo aqui em João Pessoa, tomava cachaça num copo, certo? Tomava cachaça num copo. Eu me lembro daquele comício que foi feito ali no Pneu, onde hoje é a maternidade Frei Damião, né? Ali em Cruz das Armas. Lula tomando cachaça num copo desse pequeno assim, de copo de cachaceiro. Aí quando chegava em São Paulo, doutor, era uísque 12 anos, não sei quanto, tal, etc. Só no luxo. Quer dizer... E vinha era Romané Conte, R$6.000 a garrafa. Pois é, chega no poder, não tem um que seja diferente. Agora... Eu conheci esse rapaz aí, que foi governador daqui, que possivelmente deve estar envolvido nessa safadeza toda e logo deve estar preso. Tá certo? Você tá falando de quem? Pelo do amor de Deus. ex-governador. Do palestrante. A Paraíba tem vários. Tem não, palestrante só tem um viajando Buriti era um grande palestrante. Não, Buriti é diferente. Buriti era um homem sério. Não, assim. Tô falando Buriti tô era um falando intelectual, tô falando do outro lado. Buriti, o que foi governador, não é? Claro. O que tá preso, não? Claro. Porque então, só pra o ficar seguinte, claro, só pra ficar claro, então, pra quem tá nos eu conheci assistindo. esse cidadão Pra ficar claro. andando sabe aqueles Fusca que você modifica ele que faz com aqueles pneus grandes? Sei. Era o carro desse cidadão. Era um Baja, É. era um Baja. Era um carro daquele. Quer dizer, hoje tá aí, velho. Luxo, sobra luxo. Com dinheiro público é uma beleza. E continua, porque o dinheiro da fundação não deixa de ser um dinheiro público. Mas... É dinheiro do fundo partidário. É dinheiro público. Maurílio, pra continuar o raciocínio. Fundação mesmo, Maurício? Só pra gente saber. A fundação picareta que tem, que cada partido tem uma. Mas qual é o nome mesmo dela? Aliás, o cidadão que deu o nome a essa fundação era um homem digno, não era, Gilmar? Era um homem digno, que deve estar se torcendo no túmulo, sabia? De vergonha por terem colocado na presidência dessa fundação quem colocaram. Mas eu trazia aqui esse questionamento. Se ainda temos estoques na Granja Santana, porque foram toneladas e toneladas de alimentos que foram comprados. Se não temos os estoques... Não acredita que esse material foi pra granja? Se não temos os estoques, eu quero saber quem foi que comeu. Certamente o ex-governador e seus aliados, quando em encontros e reuniões Ninguém institucionais... come nota fiscal não, amigo. Escute. Só rato. E aí, se comeram, eu queria saber se o governador João Azevedo também participou de algum desses banquetes. Não é? Porque quando ele era secretário, o Ricardo reunia o secretariado na Granja Santana. O que era servido nessas reuniões? Era servido peixe? Era servido calda de lagosta, camarão, queijo brie, o outro eu não sei nem dizer o nome. Eu devo lhe dizer o seguinte, se ele tivesse comido o queijo brie, esse queijo todo aí, ele estava internado. E aí eu fiz a manchete... Que é um queijo muito forte. E a... Não é, amigo velho? É um queijo muito forte.
O camembert é um queijo muito forte. Como é que fala? Camembert é um queijo muito forte. O brie também é forte. Ninguém aguenta comer desse tanto, como é, Tiago? Como é o nome? Camembert? O camembert tava doente, ele tá internado já. Fino, né? E eu fiz a manchete semana passada, Escute, eu fiz a manchete semana passada e coloquei, né? Eu não me lembro quantos quilos foram, qual foi a cifra, mas... 1 tonelada e 400 quilos. De queijos. E eu coloquei na minha manchete queijos nobres. E dentro do texto eu detalhei os queijos. Como é o Camembert. Camembert, o brie, não é? Aí Gorgonzola. Aí vinha também queijo coalho e queijo manteiga. Aí uma pessoa mandou uma mensagem pra mim dizendo assim, amigo, queijo coalho e queijo manteiga não é nobre. Eu disse, aqui na Paraíba. Vá pra Curitiba e peça pra comer uma fatia de queijo. Vá pra Brasília. Não, lá não tem não. Não tem. Eu tenho que levar daqui. Quando tem é o quê? É caríssimo, como parece. Eu tenho que levar daqui. Eu li atentamente esse relatório dos auditores do Tribunal de Contas e eles, assim, mostram toda a indignação da sociedade, sabe? Os auditores. Tipo assim, não tem um regulamento nessa granja para dizer quantas pessoas, em que grau de parentesco de governador pode morar nessa granja. Pode comer, né? Tem que ter um regulamento para definir isso, porque a resposta das secretárias, que era Ana Cláudia e Iris Rodrigues, é de que, não, eu não sei de qual das duas, mas uma das respostas foi o seguinte, não, porque são 70 funcionários e todos se alimentam na granja, então por isso que tem essa despesa toda. Porque a moleque estão comendo queijo o quê? Comendo marmita, né, Marcelo? Comendo marmita. Vai perguntar ao pessoal da guarda lá pra ver se eles comem esse tipo de queijo. Ela não disse. Eu sei. Primeiro eu não gosto de queijo, entendeu? Eu não gosto muito de queijo, não. Não, né? Não. Mas aí, calda de lagosta. Olha, quem dá uma opinião sobre isso? Eu vou dar uma opinião. Veja aqui com uma curiosidade, né? Assim que essas toneladas vieram à tona, muitos dos aliados do ex-governador dizem, não, mas ele vai receber ministro, autoridade na granja e vai servir o quê? Cuscuz com ovo? Eu me perguntei, por que não? Tem comida mais tradicional que represente mais o Nordeste do que o cuscuz com ovo? Eu faço um levantamento de quantos ministros foram durante o governo dele na granja e porque lá em Brasília não se come cuscuz com ovo, não. Come? Rapaz, em Brasília... Quando eu viajo com meus filhos para São Paulo e Brasília, eu tenho que levar os pacotes de cuscuz. Porque não tem. Não, porque não tem. Eles adoram cuscuz. Se você não é da Paraíba... Calma. Tem para vender. Não. Mas geralmente nos hotéis não vendem cuscuz, então, não. Aí me diga o seguinte, se você não é da Paraíba, você não mora nesse estado, você não gostaria de chegar aqui e ser recebido com cuscuz? Eu concordo com o rapaz que indagou a você. Claro. Eu não vejo nada demais comprar esses queijos aí da França. Eu não vejo nada demais essas autoridades comerem lagosta. Agora que fosse com o dinheiro deles. Sim, com o dinheiro do trabalhador, que chega no final do mês vai receber um salário, tá entendendo? Com ovo, quer dizer, a gente tá brincando aqui, mas isso é muito grave, isso é muito sério, porque é um estado pobre, de pessoas humildes, pessoas que estavam na fila do osso, lá naquele H-Top lá do Hospital de Trauma, enquanto figurões levando caixas de dinheiro, de propina da Cruz Vermelha, para suas contas, para comprar mansões lá fora no exterior. É isso que não dá, sabe? Inclusive o irmão do senador veneziano, Vitalzinho, quando foi candidato a governador em 2014, uma das propostas dele, que eu achei a proposta excepcional, era transformar aquilo num parque e num hospital de criança, no hospital pediátrico. Porque você, na hora que você tira aquilo do Estado, faz um parque, faz um hospital, faz alguma coisa, você já tira eles 70 funcionários para se vir com a bandeja, tá entendendo? Governador. Porque no caso tira não, Marcelo. Quem tá acostumado a roubar, transfere o local do roubo. Escuta, mas no caso de Vitalzinho, todos nós sabemos que ele não é adepto das caldas de lagosta. O negócio dele era coxinha, né? Coxinha? Coxinha, o negócio de Vitalzinho era coxinha. Vitalzinho não é a toxicity, rapaz. Vamos ser sinceros. Ele dispensa a calda Você ia falar sobre o queijo. Não, eu não era nem sobre o queijo, é sobre a granja mesmo, de um modo geral. Não, nem tem. Aliás, tem, mas é regional, isso não vale muita coisa, não. Não adianta vale nem aqui, falar. Não é? Sim, fora. Mas então vale entre nós. Mas nós somos de outra categoria. Então, eu estou com queijo. Estou com queijo. Então é o seguinte, eu queria dar uma opinião sobre essa questão da granja, porque ela passa por uma coisa que os homens públicos que se prezem devem ter: pudor. Pudor é aquilo que você tem como virtude e você não quer arranhar, não quer perder por nenhuma razão. Então você evita se expor a uma situação em que aquele seu pudor não vai ser respeitado, ele não vai ser levado em consideração. Então, por exemplo,
Vamos supor agora concretamente o caso de João Azevedo, né? No caso de Ricardo Coutinho não vamos falar porque era uma farsa. Quer dizer, Ricardo parecia ser uma pessoa muito pudorosa com os recursos públicos e a gente viu que ele instrumentalizou o Estado para realizar negócios com serviços públicos, negócios de interesse pessoal, particular e político e partidário e eleitoral. Eu estou me referindo a João Azevedo. João Azevedo tem uma imagem que parece absolutamente deslocada da moradia numa granja com esse regime faustuoso, né? Com esse regime faustuoso lá de regalias. Quer dizer, se João Azevedo quer tirar um governo condizente com a imagem dele, a imagem histórica dele, ele tem de se policiar para não apelar para extravagâncias, por exemplo, que não são condizentes com o perfil dele, com a história dele. Por quê? Porque é a história dele que vai valorizar o cargo, e não o cargo que vai valorizar a história dele. É verdade. Né? Ele pega, por exemplo, a sobriedade dele e bota em cima do cargo, o cargo fica cheio de virtudes, não é verdade? Com as virtudes que ele tem, ele bota em cima do cargo, o cargo fica cheio de virtudes. Se o cargo dele leva ele a fazer extravagâncias, então tira as virtudes que ele tem e passa a ser uma coisa sem virtude, né? sem qualidade, né? Sem qualidades morais e sociais. Então, João Azevedo é incompatível com o regime da granja, não só de morar na granja, mas com o regime de habitação da granja. O que é o regime de habitação da granja? Gastos excessivos, pessoal excessivo, regalias, uísques, né, toneladas de alimentos caros. Quando a gente está falando em toneladas, a gente está pensando que o cara foi rei da África, a África toda passando fome, e ele, a margem do palácio dele. Ele seria um monarca estadual, né? Um monarca estadual. Lá na Idi Amin, lá na África, a população toda raquítica passando fome e o cara ali encastelado, né, cheio de soberba e cheio de regalias. Então, e me parece ser uma coisa tão me parece Baby Doc. Então é o seguinte, me parece que João Azevedo tem de decretar a separação entre ele e a herança maldita que ele recebeu de regalias, né, de extravagâncias e regalias. João está morando na granja? Eu não sei se está morando na granja, não continua, né? A verdade é que a granja continua funcionando para fazer as mesmas coisas. Né? Então é o seguinte. Outro. Não, porque também Maranhão só comia feijão com arroz, com rapadura. Mas é isso que eu estou dizendo. Maranhão come feijão com rapadura. É isso que eu estou dizendo. Parece uma coisa menos extravagante. Desculpe, mas ainda assim, ostensivamente, não tem nada a ver, por exemplo, com o regime alimentar do Maranhão. Ainda que se Maranhão se alimentasse lá, se alimentasse de coisas frugais não, de coisas comuns, como feijão, que eu muitas vezes comemos na casa dele, feijão, arroz, carne de sol, né, que ele gosta demais, e rapadura. Porque isso parece uma coisa que ninguém vai compreender. É verdade isso, nós comemos muitas vezes lá na casa dele. Então é o seguinte, ainda que Maranhão comesse só aquilo, mas ele habitando aquela granja, com o histórico que ela tem, passa a ideia de que ele não come nada disso, que ele come lagosta lá. Passa a ideia, né, pelo histórico. Então é o seguinte, João Azevedo... Desde a época de Buriti, que Pedro Adelso já fazia denúncias contra essa gastança na granja. Não sei se você lembra. Toda a vida se fez. Eu mesmo pedi meu tempo político, aconselhando a meus líderes que não fizessem isso, que saíssem de lá. Eu achava um negócio muito mal afamado. Né? Então é o seguinte, vamos agora voltar para João Azevedo. João Azevedo só tem uma forma de limpar a imagem dele para não se deteriorar. É não vinculando a imagem de sobriedade que ele tem com a imagem de extravagância que a granja tem. O histórico de extravagância. Até porque ele pode dar uma destinação àquela granja que pode valorizar muito o passe dele, né? E a passagem dele pela administração pública. Veja bem, esse é um aspecto. Né? Nesse sentido, ele tem também de livrar a família dele daquilo que é o reinado temporário. Né? A família se acostumar num ambiente daquele de luxo e depois, 4 anos depois, voltar para o regime antigo de servidor público, né, com assalariado. Então, João, eu não estou dando isso como conselho, porque eu já dei muitos desses conselhos perdidos, eu estou só fazendo uma constatação. João Azevedo pega o melhor desses momentos, e numa discussão como essa que nós estamos travando aqui, com a honestidade de propósito que a gente tem na discussão, né, para ele fazer uma reflexão sobre isso. Hoje ou amanhã, não sei,
mas ele pode fazer uma reflexão sobre isso, né? Parentes dele estão ouvindo a gente, se não ele próprio. Eu sei das pessoas que ouvem o programa. Né? Então, o seguinte, para dizer o seguinte, olha, toma uma atitude sem ser demagógica, uma atitude normal, serena, porque também se for demagógica, aí tem um rendimento negativo. Né? Então, ele tem que ter um rendimento natural, sair da granja. Já passou do tempo, não? Já passou do tempo, porque é o seguinte, além do mais, é a herança de Ricardo Coutinho e é a herança viva de 1.400 quilos de comidas de luxo. Que é isso que está no noticiário. Né? Que é isso que está no último noticiário, no último foco. Então, ao invés de quilos, eu acho que soa melhor toneladas. Tonelada é um absurdo. Tem um cidadão absurdo, aqui que disse assim, Marcelo, lembra aquele livro Quem Mexeu no Meu Queijo? Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro motivacional escrito por Spencer Johnson. O que livro é um apresenta uma parábola envolvendo 4 personagens. São 2 ratinhos e 2 duendezinhos. Porque parece o seguinte, o próprio luxo dá uma ideia já de desonestidade. Digamos que a lei conferisse a um governante o direito de morar ali, com todos aqueles luxos, tudo paga um orçamento específico para cuidar daquilo, e na medida que o cara aceita, parece o seguinte, parece que ele aderiu a um regime de facilidades, de promiscuidade, que isso é uma certa promiscuidade com dinheiro público, né? É um desvio de finalidade de dinheiro público, e aderiu também a um regime de regalias, que todo governante sóbrio, quando ele adere a regime de regalias, aí ele fica burguês, ele fica elitizado, ele fica imponente, né? Mesmo que depois vá pagar até o pato, como alguns governantes aqui da Paraíba vão pagar em breve o pato de ter feito esses abusos. Esperamos que sim. Né? Esperamos que sim. Então, nós estamos no limiar já dos acontecimentos. Né? Então, João Azevedo, para mim, é uma reflexão que eu acho madura de um homem público sereno. Se ele fosse todo enfeitiçado, fosse vaidoso, eu diria, não tomo não, porque isso aí é em desacordo com sua personalidade, porque você é vaidoso, você é beiçudo, né? Você é todo enfeitado, você é pavão. Então aquela granja é ótima para pavão. Até porque tinha pavão lá. Né? É um território de pavões. Mas um cara como João